Então, estamos dando início agora a esta mesa redonda, cujo tema é o Ministério Público e o Direito Penal Democrático. Os participantes serão Paulo César Busato, Procurador de Justiça do Estado do Paraná e professor de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná. O professor Busato é doutor em Problemas Atuais do Direito Penal pela Universidade Pablo de Olavide, da Sevilha, Espanha, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, e tem uma grande militância aqui nessa área. Dr. Paulo Sérgio Correia Borges, nosso colega aqui do Ministério Público de São Paulo, promotor de Justiça de Franca, e pós-doutorado pela Universidade de Sevilha, e também da Espanha, e coordenador pós-graduação em Direito da Unesp, é isso, né? E o Dr. Maurício Stigmann-Dieter é professor e doutor de Criminologia na Faculdade de Direito da USP e pós-doutorando na Universidade do Rio de Janeiro, doutor pela Universidade Federal do Paraná. Está aqui conosco também. É um grande prazer tê-los aqui discutindo esse tema, que acho que despertará grande interesse aqui da nossa plateia. Então, eu passo a palavra, primeiramente, ao professor Busato. É isso. Esse painel matutino me obriga a começar dizendo boa tarde a todos, né? Em virtude do atrasar da nossa pauta, eu vou procurar ser o mais breve possível e o mais objetivo possível, de tal modo que se consiga gerar ao menos algum espaço de debate. Eu não poderia fazer isso sem, primeiramente, agradecer o convite. É o convite que chegou da Escola do Ministério Público. Faço rendendo minha homenagem, minha admiração à iniciativa do Dr. Marcelo Goulart e de todos que o cercam, que são muitos, o Dr. Tiago e tantos outros que colaboram para que isso se efetive, dizendo que de todas as práticas transformadoras, essa é a principal. Essa, de realizar o seminário sobre práticas transformadoras. Devo dizer isso como um testemunho de que o que se está fazendo aqui é algo que deveria ser espalhado por todos os ministérios públicos do país, por todos os CEAFs, por todas as escolas, no sentido da difusão de um pensamento crítico, de olhar para dentro. A missão nossa a respeito da atividade ministerial nos faz, no cotidiano, sermos muito críticos com relação a tudo que acontece à nossa volta. Mas nós temos uma tendência a nos ocupar tanto desses problemas que dispersamos o que é a crítica interna. Então, Dr. Marcelo, Dr. Tiago e todos os que tomaram a iniciativa de discutir criticamente o Ministério Público, saibam que essa é a principal prática transformadora dessa instituição. É essa a iniciativa de vocês. Para mim e para os colegas de mesa, coube falar do Ministério Público e do Direito Penal Democrático. Eu vou procurar saltar algumas coisas do que tinha programado em função do adiantado da hora, mas há alguns tópicos principais que penso devem ser vistos. Quando se fala em direito penal democrático, você olha para isso com uma aparente contradição. Se direito penal é repressão, como é que ele pode ser democrático? É justamente essa dificuldade, essa quadratura do círculo, que é a tarefa de todos os dias dos promotores de justiça. De todos os dias porque, conquanto em matéria criminal sejamos nós os que detêm a mão da política criminal realizada, a nossa tarefa principal no plano constitucional, seria desnecessário dizer, é a defesa do regime democrático. E a questão toda envolve exatamente isso.
essa transformação constitucional que nos fez esse Ministério Público multifunções, eu costumo dizer, né, nos obriga, em matéria penal, a conjugar a figura de um ombudsman e de um prosecutor, o que não é tarefa fácil. Mas há uma coisa que é absolutamente certa: 99%, com tendência a 100% diante das reformas que se avizinham de processo penal e direito penal, as ações penais são de iniciativa nossa. Nós temos, queiramos ou não, ao largo de outras políticas que possamos implementar, se falou muito em vários painéis sobre políticas institucionais, mas há uma política que é a política criminal do Estado brasileiro, que é nossa. Ou seja, quem executa essa política somos nós, e muito provavelmente, essa é a sensação que eu tenho, muito provavelmente sem nos darmos conta de definir internamente o que é a nossa concepção como instituição ao lado dessa política. Quer dizer, realizamos uma política de Estado, uma política geral de Estado, a interna corporis de uma instituição, que ao lado dessa missão tem várias outras, sem pensar propriamente como essa missão, que é nossa e que vem do Estado, deve se organizar a partir das nossas pautas internas e principalmente essa, a da defesa do regime democrático. Acho que nós pensamos pouco, e essa é uma primeira provocação, sobre o que é a democracia hoje, não é? Porque talvez seja um dos temas que mais vem sendo discutidos com as transformações do modelo de Estado que acontecem no mundo. Hoje cedo a gente conversava sobre como o mundo acontece, como tem acontecido no mundo uma transformação no sentido de localização e globalização ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que se formam blocos, se formam independências. Quer dizer, há um fracionamento dos modelos de Estado, sem necessariamente uma discussão mais ingente de levar à frente alguns princípios democráticos que deveriam se antecipar a essas fragmentações. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a gente continua pensando em regime democrático a partir, por exemplo, do voto. Sem se dar muito conta que hoje você tem ao lado da garantia, o fato de ter a garantia do voto popular não significa exatamente democracia, na medida em que você tem os makers de deputados, de senadores, de governadores, ou seja, a eleição em si não garante nada. A existência dela, que foi conquista, não é? Não é nem de longe suficiente. Eu ouvi com bastante atenção pela manhã o doutor Elmir Duclerc, gostei muito da ideia da revolução permanente interna, do questionamento crítico interno permanente daquilo que foi conquista. O que é conquista num dado momento, imediatamente tem que ser revisto. Imediatamente. Para ver se tem um passo adiante para outra conquista. E é justamente isso que eu gostaria de provocá-los a pensar sobre democracia. Tem um livro publicado recentemente de uma estudiosa italiana, Nadia Urbinati, que se chama Democracia Sfigurata. A democracia desfigurada. Parece que a tese central dela é que a gente presta pouca atenção no procedimento permanente de democratização. O que eu quero dizer? A eleição ela começa assim, a eleição faz representantes, mas não a representação. São duas coisas diferentes. Uma eleição faz representantes, sim. Mas isso não significa necessariamente que a eleição faça representação. Isso foi mostrado para nós nas manifestações que foram multicitadas aqui, até na homenagem ao Dr. Plínio. Essas pessoas foram à rua por quê? Porque não se sentiam representadas. Ou há alguma dúvida quanto a isso? Quer dizer, a única coisa que unifica todos os discursos que estiveram na rua é não se sentir representado pelas instituições. E no painel que nós participamos de manhã, o medo dos colegas era esse, né? Em que momento vem a conta para nós? Será que nós, enquanto atuamos em matéria penal, realmente estamos fazendo a representação?
Porque esse é nosso dever, e não é um dever que está relacionado à atividade persecutória de matéria penal, porque essa é a atividade do Estado que nós exercemos, como longa-manos desse Estado. É outra atividade, é a atividade da preservação do regime democrático dentro do cotidiano forense de imputação que nós fazemos. A doutora Nádia diz que a democracia contemporânea exige dinâmica ininterrupta de participação. É bem fácil ver isso quando a gente vê o que está acontecendo modernamente, é um outro fenômeno também, que é o fenômeno da democratização cibernética, né, a cidadania cibernética. As pessoas, em certa medida, cada vez mais vivem num cybermundo, onde se comunicam, onde realizam muita coisa, sem que aí haja propriamente uma intervenção do direito. Aí existe uma liberdade muito grande. Ao mesmo tempo, uma coordenação muito frágil. E o direito do cidadão de determinar a vontade pública, que se faz por várias vias, deve andar ao lado de uma oportunidade significativa de formar a própria ideia e de dar voz a essa ideia, que é uma coisa que, em certa medida, acontece no plano cibernético, mas não acontece fora dele. E a gente deveria prestar um pouco mais de atenção a essa questão. Ou seja, será que nós, em atividade ministerial, estamos dando mesmo a oportunidade para as pessoas formarem sua própria ideia e darem voz a essa própria ideia? Digo, aí existem duas atividades ministeriais muito claras voltadas para isso. Uma delas são as promotorias relacionadas à educação, porque só através delas se pode formar a própria ideia, e ao formar a própria ideia o sujeito se desvincula da canga que significa a ideia alheia e da pressão dos makers que fazem vontades públicas que não correspondem à vontade interna do sujeito. E dar voz a essa ideia é a viabilização dos conselhos populares, que é uma tarefa nossa também. A pergunta é, se a gente trabalha com mecanismos de investigação e de atuação em direito penal, como é que se faz isso? Está muito claro que as promotorias da educação conseguem viabilizar a sua tarefa. E a nossa, digo nossa porque eu sou um promotor que trabalha com penal, desde o primeiro, eu sou procurador hoje, mas trabalho com penal há muitos anos, e o que vejo é que há pouco olhar para dentro dessa atividade que pense desde um ponto de vista democrático. Existem várias situações que eu tinha separado para exemplificar isso, mas eu imagino que cada colega sabe, quando atua, como a sua atuação criminal é de corte repressivo. Não faria diferença dar algum exemplo a respeito disso. Mas eu gostaria de, porque já levei o cartão amarelo, aqui a gente começa com o cartão amarelo, né? Daí vem o vermelho e depois vem a desqualificação, mas eu queria centrar em algumas proposições da atuação ministerial, mais do que falar sobre como ou ser descritivo, ser propositivo, porque eu acho que essa que é a ideia desse encontro, não é? Você olha, tá legal, muito bem, você disse que existe uma democracia acontecendo que não é plena, que é tarefa nossa torná-la plena e que nós somos escravos de uma política criminal de exclusão. O que fazer? Amanhã, isso é uma coisa que sempre me deu muito desespero, né? A gente sabe o que dá para fazer a longo prazo. Está aqui um criminólogo brilhante, um dos melhores criminólogos que eu conheço, que sabe, e nisso nós estamos de acordo, lá no horizonte é onde não tem direito penal. Só que eu tenho a angústia do promotor, que tem o prazo de 5 dias com um processo em cima da mesa. Isso me dá uma agonia, eu não posso esperar a revolução, eu tenho que fazer alguma coisa agora.
Então eu procurei centralizar algumas ideias sobre o que fazer agora, democraticamente. Há algumas coisas que são básicas. Se nós partimos de que a nossa principal atividade é a defesa do regime democrático, o direcionamento ideológico de todas as atividades, inclusive a penal, devem se orientar pela centralização do interesse humano. Ou seja, houve um painel sobre direitos humanos, não é à toa. Segundo, o recorte de direito penal tem que estar voltado segundo critérios materiais de bem jurídico. A razão é muito simples. É que, em não sendo em defesa de algum bem jurídico que seja essencial para o desenvolvimento dos seres humanos em sociedade, não é defesa de regime democrático. Ponto. Sem isso não se faz a defesa de regime democrático. E terceiro, a importância de compreender os mecanismos de controle estruturados que existem. Porque às vezes a gente fica esperando uma questão muito teoricamente intrincada e tem dificuldade de levar isso à praxis forense. Não é? Mas existem instrumentos, e aí, repito algo que foi dito também no painel de penal de manhã, existem instrumentos dogmáticos, nós vamos trabalhar com dogmática, mas existem dogmáticas e dogmáticas. Ou seja, no final das contas, nós vamos ter que trabalhar com a forma hermenêutica de criminalização secundária. Ou seja, nós vamos interpretar o instrumental legislativo e aplicar concretamente. Esse veículo linguístico de interpretação é que pode variar. E aí, quanto a isso, nós temos que definir posturas. Só que não é só isso, não é só escolher uma dogmática mais adequada, mas também entender que existem determinados princípios associados à democracia e à defesa de garantias de direitos humanos que são limitadores do poder punitivo e que podem ser perfeitamente acionados a todo momento em sentido de recorte desse poder punitivo. Há muitas violações, eu poderia dar uma infinidade de exemplos, mas eu dou alguns que são básicos. Abusos de elementos normativos do tipo em incriminações. 54 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98. Causar poluição de qualquer natureza, em níveis tais que causem ou possam causar dano à saúde humana, a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Cara, causar poluição de qualquer natureza, visual, inclusive. O cara feio é um poluidor potencial. Que causem ou possam causar dano. Você faz um exercício de antecipação futurística que pode causar dano. Ou você parte da presunção de que qualquer coisa que possa causar dano, se o sujeito fumar do teu lado, você como fumante passivo é vítima de algo que pode vir a acontecer. Não? Resultados a longo prazo. Mortandade de animais. Quais? Que eu saiba, os insetos pertencem ao mundo animal. Se eu passar um inseticida na minha casa, é poluição. Você entende o ridículo que é isso? Eu estou indo para o ridículo mesmo, para mostrar que uma coleção, destruição significativa da flora, significativa para quem? Ou seja, nós não sabemos o que é incriminado por um excesso de elementos normativos do tipo que viola diretamente a vertente da certeza do princípio de legalidade. Logo, esse tipo viola o princípio de legalidade. E princípio de legalidade não é, porque então o tipo é inconstitucional. Não, não. O tipo viola o regime do Estado de Direito. Porque onde tem Estado de Direito, tem princípio de legalidade. Onde se viola o princípio de legalidade, não é Estado de Direito. O que é que nós fazemos com relação a isso? Eu fiz arquivamentos no... É um testemunho com relação a esse exemplo, né? Eu fiz arquivamentos de investigações nesse sentido quando assessorava o Procurador-Geral do Paraná. Como é que eu vou castigar o caso? Com que consciência que eu vou condenar alguém por um tipo que viola o Estado de Direito? Sendo defensor do regime democrático? Então, não me digam que não tem o que fazer, claro que tem. Princípios de intervenção mínima com relação a crimes patrimoniais... E há uma coleção de coisas. Eu vou procurar elencar. Olha, eu poderia... Vamos lá. A questão dogmática, para ficar na questão dogmática. Você tem perspectivas dogmáticas
de superação de bases ontológicas. Vivo dizendo isso. Maurício é contra, mas não tem problema, né? Aqui é dialético o negócio, né? A ideia de basear em pré-compreensões vinculantes ontológicas de uma teoria do delito, que é a base da teoria causalista, da base da teoria finalista também, vincula a pretensão de verdade da afirmação do direito. Isso vem a reboque. Não adianta casar com a noiva se não quer levar a sogra. A sogra é a verdade como correspondência. Tá? E essa ninguém quer, porque está associada à Inquisição, porque está associada a uma justificação de fins, não importa os meios. Então está mais do que na hora de soterrar as interpretações vinculadas a bases ontológicas e saber que teoria do delito se faz axiologicamente. Teoria do delito é escolha, sim. E escolha política, sim. Como diz o professor Munhoz Conde, o direito penal é a parte mais política do direito. É uma escolha política. Agora, saber que escolha nós fazemos. Só que, se a gente assume isso e diz que a dogmática é política, a primeira obrigação nossa é dizer que política estamos fazendo. E com base nela filtrar essa dogmática. E claro que tem dogmáticas e dogmáticas, como eu disse. Eu, pessoalmente, sempre trabalho com um viés associado à filosofia da linguagem, que parte da ideia de inclusão do outro, que me parece que já foi também objeto de algum comentário aqui. Eu vou olhar para o outro primeiro, né? E que é uma dogmática organizada a partir de ideias vinculadas à defesa do bem jurídico, a recortes principiológicos, que também é uma dogmática, por exemplo, funcionalista teleológica, na linha do Roxin, mas que não é, por exemplo, uma dogmática funcionalista sistêmica, no sentido do Jacobs, na ideia do sistema que se auto-justifica, ou que se justifica pelo próprio sistema, se justifica pela norma. E não vale também maquiagem disso, né? Não venham me dizer que direito penal de 2 velocidades, porque aqui onde é menos, ou de 3 velocidades, né? Porque em alguns casos, até mesmo onde não seja assim tão pouca a pena, dá para a gente transigir com princípios. Não dá para transigir com princípios, ponto, fim. Tempo esgotado, né? Vermelho, tá? Mas ele disse fim. Eu não devia ter dito a palavra fim, né? Fundamentalmente, sendo muito pragmático com relação à proposição, eu não gosto de ser iconoclasta. Quem me conhece de perto sabe disso. Eu não gosto de destruir as coisas sem construir nada. Então, concretamente, para que vocês discutam, para que nós discutamos e possamos chegar em algum ponto, o que era antes e o que eu penso seja hoje num passo adiante com relação à defesa do regime democrático em matéria penal. Antes foi o fomento de criação dos conselhos de segurança. Todos nós recebemos lá a cartinha do Procurador-Geral dizendo, olha, vocês precisam criar os conselhos de segurança em todos os municípios. Hoje é outra coisa, é a instrução dos conselhos de segurança. Eles decidem, levando lá para dentro um discurso popular que foi inserido na cabeça dele pelo maker político. As pessoas precisam saber o que querem. E esse é o que diz a Nadia Urbinati. Primeiro tem que saber o que querem, saber expressar sua vontade e colocar lá. Nós precisamos levar essa informação sobre democracia para dentro dos conselhos. E essa é a tarefa nossa. Defesa do regime democrático. Outra. Antes da resposta quantitativa, em número de denúncias, que os relatórios nos pedem, é bom que se diga, né? Quantas denúncias você fez? Quantos recursos você fez? Espera aí, isso mede o quê? Né? É um fordismo institucional? Isso é o fim da picada. Antes da resposta quantitativa, hoje nós queremos respostas qualitativas. Para onde estamos empregando a nossa atividade ministerial e quais são os instrumentos despenalizantes que nós estamos empregando? Onde é que nós estamos centralizando nossas investigações relacionadas à res pública? Que é essa centralização da nossa atividade, defesa do regime democrático. Antes, a defesa persecutória em si mesmada. Ou seja, eu tenho eficiência persecutória, eu sou um bom promotor. Não basta mais, né? Hoje nós precisamos de integração com práticas descriminalizantes de áreas extrapenais. No nosso caso específico do penal, 2 são foco, eu já citei, educação por um lado, né? E redução de danos por outro.
Eu trouxe o Jackson para a minha sala outro dia para conversar sobre isso, né? No âmbito da política de drogas, por exemplo. A gente trabalha muito menos em matéria sanitária, de direito sanitário, do que em direito penal. Tem alguma coisa errada aí, ou não? Quer dizer, se eu trabalho em direito sanitário com políticas de acolhimento, e esse sujeito pode integrar-se pelo Estado por condições de cidadania, certamente ele não vai buscar o traficante, ferindo o bolso do traficante. Eu cheguei a escrever sobre isso, sobre mecanismo técnico-jurídico, que são justificações procedimentais em matéria de uso de drogas. Resolveria uma boa parte dos nossos problemas. Antes, fiscalização das prisões. Como fiscalização das prisões? O que adianta você fazer fiscalizações das prisões? Hoje você tem que ter, por um lado, uma intolerância com a violação dos direitos humanos institucionalizados nas prisões, o que significa, então, atividades de bloqueio, inclusive, se necessário, de institutos prisionais, mas muito mais atenção na capotagem, no que eu chamo de capotagem da pirâmide. Capotagem da pirâmide. Nós temos, você olha para o DEPEN, você tem um volume de presos em regime fechado muito maior do que o semiaberto, que, por sua vez, tem muito maior do que o aberto. Ué, mas eu olho no meu cartório, que está do meu lado, e vejo que a pirâmide é assim. Quer dizer, o número de casos de condenação em regime fechado é muito menor do que do semiaberto e do aberto. Tem alguma coisa errada. Como é que o sistema me responde com uma pirâmide invertida? De oferta em relação àquilo que eu preciso executar na prática. Tem algo errado aí. E vamos dizer que não é política? Vou lembrar para vocês que até hoje o Executivo não tirou o pé do pescoço da execução penal. Por que a execução penal continua sendo tarefa do Executivo? Essa é a pergunta. Haveria que se pensar nisso. A nossa atuação tinha que ser, então, de fomento de inversão da pirâmide em relação à oferta do sistema prisional para que haja correspondência com aquilo que eu preciso na vara criminal. O que é que nós fazemos a esse respeito? E, finalmente, a dogmática, né? O recorte hermenêutico da criminalização secundária pelos princípios, que limitam o excesso de várias formas, através de limitação de elementos normativos, do abuso de norma penal em branco, que viola também o princípio de legalidade, muitas vezes. A questão dos delitos de posse. Eu tenho trabalhado ultimamente muito delitos de posse. Trazer é fazer alguma coisa. Você traz daqui para lá e ter. Ter em depósito. Cara, quem tem fez o quê? Onde é que está o at requirement? Quem tem? Eu digo para você assim, você tem óleos castanhos. O que você fez? Você tem uma fazenda, porque teu pai morreu ontem, você herdou, você tem. O que você fez? Não tem fazer, não tem obrigação de fazer, que é o contrário, né, o crime omissivo. Não tem ação e não tem omissão, e eu castigo assim mesmo. Como é que o cara se defende? Se isso não é uma criminalização de um estado de pessoa, eu não sei o que é. Tenho trabalhado muito com delitos de... Os espanhóis chamam isso de delitos de tenência, né, ou de possessão. Parece que isso é um disparate. Né? Qual é o tipo de defesa possível a respeito disso? Bom, limitação do bem jurídico para limitar materialmente o tipo, identificação concreta de bens jurídicos contra fraudes do bem jurídico. Por exemplo, porte legal de arma, o uso da arma, se o porte da arma, se você tem uma arma de uso não permitido e a dispara, o princípio da consunção faz com que você responda pelo 15. Só que o 15 tem pena menor que o 16. E se esse disparo for para realizar uma lesão leve, a pena é menor que a do 15. E vocês chamam isso de Estatuto do Desarmamento. Cara, mas peraí. Se eu tiver a arma de uso proibido, é melhor atirar, do ponto de vista da pena. E se eu tiver que atirar, é melhor acertar, do ponto de vista da pena. Tem alguma coisa errada. O bem jurídico é segurança pública. Segurança onde? Se isso estimula a piorar essa condição. Na verdade, o bem jurídico que está aí é o controle do Estado sobre o fluxo de armamentos. Eu até concordo, se vocês querem saber, a minha opinião pessoal. Acho que o Estado tem todo o direito de controle a respeito do fluxo de armamentos. Mas diga, o que tem, nós temos uma coleção de fraudes de bem jurídico no Código Penal e fora dele.
cara diz que é para proteger uma coisa, é para proteger outra. Saúde pública do uso de entorpecentes. Bom, o cara é uma autolesão, cara. Saúde de quem, além dele? Aí o cara faz um exercício hermenêutico todo torto para conseguir encaixar uma coisa na outra. Não dá, tá? Temos que desmitificar os bens jurídicos. E só quando eles estiverem sendo atacados e forem realmente essenciais, é que nós podemos intervir em matéria penal. Então são algumas proposições só para vocês pensarem e discutirem, porque eu já levei 2 cartões vermelhos e não devo seguir adiante sob pena de prisão. Agradeço ao professor Busato, certamente poderíamos continuar por muito tempo a ouvi-lo, mas certamente os demais integrantes da mesa também têm pontos importantes a nos dizer. Eu passo a palavra ao colega Paulo César Correia Borges. Vamos ouvi-lo, então. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. De imediato, quero cumprimentar a doutora Liliana Mortari, na pessoa de quem saúdo toda a escola, o diretor Marcelo, que aqui se faz presente, até para que não registre no meu tempo as saudações iniciais, e que a gente avance, obviamente, em direção ao almoço. Mas, de qualquer maneira, esse momento, para nós, é muito importante de reflexão a respeito do Ministério Público e o direito penal democrático. Já que estamos no Estado democrático de direito, supõe-se que o direito penal, dentro de um Estado democrático de direito, devesse ser democrático e não autoritário, e várias outras conformações que a gente poderia dar para o direito penal. Eu tinha preparado uma fala de 50 minutos, me pediram para reduzir para 15, eu negociei, subiu para 20, então eu tenho 20 minutos e não quero ser aqui locutor de futebol, aquelas coisas rápidas correndo, mas eu vou lançar então algumas ideias, alguns pontos que eu acho muito importante, até para não prejudicar meu colega Maurício, que vai falar por último, e aí todo mundo vai estar com muito mais fome. Pois é, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: qual democracia? Eu acho que apagaram. É isso. Aí tá bom, eu consigo ver o professor. Qual democracia? Nós estamos numa democracia, e isso já foi discutido aqui em vários painéis, não vou me aprofundar, mas eu queria dizer de forma, ainda que perfunctória, que vivemos uma democracia dentro de uma sociedade capitalista, pautada pelo paradigma do mercado. E, portanto, a conformação da nossa sociedade, do nosso Estado, do nosso direito, é permeada exatamente por esses valores. Ou seja, é uma democracia em que nós vamos ter uma questão muito importante para discutir. Estado democrático de direito, legalidade, já foi abordado de uma certa maneira, igualdade, é uma igualdade material ou uma igualdade formal? A igualdade perante a lei, todos são iguais, e a gente diz que existe um homem médio ao qual a lei penal vai se aplicar a ele, e todo mundo é homem médio, e eu nunca encontrei um, e ontem aqui alguém estava dizendo do homem médio, não é que são os promotores, inclusive é o homem médio. E aí o sujeito está lá na favela, ele é homem médio também para a lei penal, e é uma igualdade formal, mas foi feito, e todo o direito foi estruturado para essa sociedade capitalista, pautada pelo mercado, e aqui eu nem vou perder tempo para discutir globalização, a questão do capital, enfim, e todas essas outras questões, porque elas estão presentes. E aí nós vamos ter que perguntar: direito penal democrático? Em qual sentido? Que direito penal é esse que nós temos? Porque o professor que me antecedeu, o professor Paulo, já mencionou que muitas vezes a própria momento, a gênese da legislação, já traz embutido uma série de violações aos princípios de direito penal. Mais que isso, aos princípios constitucionais de direito penal. Isso para não sair da dogmática, não é? E a gente vai verificando isso na prática também. Ou seja, no momento da aplicação, a gente vê isso de novo se repetir, muitas vezes de forma escamoteada. E aí nós temos que decidir qual é o papel do Ministério Público, da importância desse painel. De agente político ou de um inocente útil, que dentro da estruturação do direito e da sociedade vai executar e aplicar essas leis, muitas vezes como se fosse um mero técnico. Um técnico. Aí nós temos os analistas, pede para os analistas derrubar as pilhas e está tudo resolvido. E ele assina, por favor, porque senão você não vai poder se chamar de agente político.
Porque se é agente político, nós temos que ter o conhecimento de qual é o nosso papel, e inclusive na área penal, dentro do direito penal, dentro da aplicação do processo penal e de todos, antes deles, dos princípios constitucionais de direito penal, porque está lá na nossa Constituição, no artigo 3º, o objetivo fundamental da República, do Estado Democrático de Direito Brasileiro: erradicação da pobreza e das desigualdades regionais, a defesa dos direitos humanos, está tudo lá no início, nos primeiros capítulos, ou no primeiro capítulo da Constituição Federal, e isto é para ser implementado. Não é só retórica, não pode ser só retórica. E se a gente quiser efetivamente ser agente político, nós temos que saber quais são os nossos objetivos, pautados ou não pelo Estado Democrático de Direito, e o nosso arcabouço jurídico está lá a partir da Constituição. E o que está abaixo da Constituição nós temos que questionar. E o paradigma do mercado, e eu pus de propósito aqui, trouxe, é tão revelador. Antes era escamoteado, agora é tão explícito que nós temos uma lei temporária que vai valer, olha, cuidado gente, até 31 de dezembro de 2014. Ela está valendo até 31 de dezembro de 2014. Já acabou a Copa. E ela está lá com dispositivos e mais. Diz, gente, a lei é geral, para todo mundo e tudo mais, e diz lá quem é a vítima e quem vai ter o direito de representação. A FIFA, está escrito na nossa lei. Por quê? Porque havia o interesse de realização dos anseios de realização de uma Copa aqui, de um evento cultural, um evento esportivo, pautado pelos interesses do mercado, que chegou ao ponto, não só de falar de toda a logística da segurança pública que foi necessária e que foi montada, antes não existia, terminou, não existe. Me disseram os taxistas que os policiais militares estão circulando aqui na capital de São Paulo e tudo mais, desde que a Copa terminou em alguns pontos, que antes, mas também antes não era assim. Talvez isso possa ajudar a discutir daqui para frente. Mas está aí. Uma lei penal para ser aplicada durante um evento realizado por uma empresa em que o Estado se submeteu. E aqui não dá tempo da gente aprofundar isso, mas eu escrevi um artigo que está para sair, para ser publicado, exatamente só sobre isso aqui. Só Brasil e África do Sul se submeteram a isso. A Alemanha não. O que tem de diferente, será? Não sei, a gente precisa investigar e eu convido todos os promotores a pensarem sobre isso antes de receber uma lei penal dessa, e tem que aplicar, porque chega lá, está pautado pelo princípio da legalidade, enfim, são essas questões muito importantes. E a gente vai, junto com Alessandro Barata, diagnosticar que dentro dessa sociedade capitalista, o direito penal, ele está funcionando, ele é eficiente. E aqui ontem foi dito a prisionização cada vez maior de massas, pela seleção que o direito penal faz. E se a gente ler a lei, a seleção já não está ali, ela pode estar escamoteada. Ela vai ficar mais evidente na hora da aplicação. E é isso que a gente tem que entender. Qual é o nosso papel? Porque na nossa sociedade, cidadão, hoje, equivale no mercado a consumidor. E se não é consumidor, é não cidadão. Nós precisamos incluir os cidadãos. E agora, então a igualdade é formal, porque se o não cidadão, o não consumidor, vai se submeter à lei penal, porque a lei é igual para todo mundo, igualdade formal, e ninguém pode alegar a ignorância da lei, e o coitado não pode dizer nem que nem sabe ler o diário oficial para saber que existe uma lei penal tratando daquilo. Óbvio que o senso é comum, às vezes, matar alguém eu sei que é crime, porque o irmão dele lá, o pai ou a mãe vai querer me matar para se vingar, então o Estado vem e diz, não, isso é crime mesmo, e vai se resolvendo, quando não é o próprio Estado que está matando. Isso a gente tem que ter presente. E aí a gente tem que refletir como agente político. Quem que é o inimigo do direito penal? O Zaffaroni tem um livro sobre isso. Quem é o inimigo do direito penal? Porque o professor que me antecedeu mencionou, inclusive, aqui algumas questões importantes de alguns tipos penais. O direito penal é simbólico. No painel de penal da manhã, que a gente estava lá, foi citado um exemplo. Ia pegar um caso, o colega disse, revelou para nós, ia pegar um caso que estava parado de lesões corporais e foi buscar para poder ouvir, para dar um sabão no sujeito. Era violência doméstica, para coisa... Direito penal simbólico, vai dar o sabão num, e o resto que estão cometendo violência doméstica, não vou aqui falar de cifra oculta, não vou falar nada disso, mas todos sabem disso, e precisamos saber disso, e não podemos ser inocente na aplicação do direito penal simbólico.
Quanto à legalidade, o professor já me facilitou o trabalho, eu não vou tecer aqui outras considerações sobre normas penais em branco e outras grandes discussões do ponto de vista do tipo, mas eu perguntaria para reflexão, já que é para a gente criticar e trazer algumas transformações, por que, se a gente tem de um lado a inflação penal, a inflação da legislação penal, tudo que se quer resolver e se acha que será mais eficaz ameaçar por causa do direito penal simbólico, vira lei penal. Se não fizer isso é crime, pena de tanto a tanto. E a televisão noticia, a pena mínima é de 1 a 4 anos, diz, pode pegar até 4 anos, está ameaçando todo mundo. E todo mundo, cada um, se torna protagonista nesse direito penal simbólico na nossa sociedade. Agora, a pergunta é, para resolver ou enfrentar um problema desse, como agente político, nós não deveríamos fomentar que a legislação penal, como é na Espanha, lei orgânica, aqui seria a lei complementar, o equivalente à lei complementar, porque não basta simplesmente vamos criar uma lei penal, uma norma penal, vamos precisar de quórum qualificado para modificação dessa legislação ou criação de novas normas. Isso é importante, é uma questão para a gente discutir como agente político. Na igualdade, se é igualdade formal ou material, é apenas igualdade perante a lei? E na aplicação e na execução da lei penal? Quando é alguém que ocupa alguma esfera de poder na nossa sociedade, a gente diz, bom, é prerrogativa em função do cargo, então ele tem foro privilegiado, aí ele tem um tratamento especial. Agora, se é o seu José, não, aí é o juiz comum e ele é tratado de qualquer maneira. Se o cliente, se o réu entra com um advogado que é bem conhecido e tem uma certa, digamos, capacidade de defesa, ele chega lá, talvez já é tratado de uma outra maneira. Nem sabão o cliente dele escuta como o outro escuta, porque cometeu aquele crime ou porque está respondendo. E na execução penal, pior ainda, por causa da atuação atomizada no Ministério Público, e quando eu falo isso, eu falo primeiro olhando para o Ministério Público de São Paulo, ao qual eu pertenço. E aí os colegas de outras regiões podem confirmar se é assim ou não. Atomizada, o que acontece? Eu sou promotor, já existia, de delitos patrimoniais, mas eu sou promotor de uma determinada espécie, faço todo o meu trabalho e para mim é uma vitória a sentença condenatória. E acabou, porque depois o sujeito recorre, vai para um procurador lá em cima analisar isso e eu não acompanho mais essa ação penal. E depois, sai a condenação ou a confirmação, vai para um outro promotor da execução penal. E a gente não sabe, então a gente precisa começar a pensar qual o resultado do nosso trabalho, qual o papel ou a função social do nosso trabalho enquanto Ministério Público na área criminal. E eu convidaria a todos a dar uma olhada na execução penal. Aqui, algumas questões em relação à igualdade. O arrependimento posterior em relação a todo mundo para qualquer crime é causa de diminuição de pena. Está lá na parte geral do Código Penal. Bom, mas se for crime tributário, e não é qualquer um que comete crime tributário na nossa sociedade, se paga antes da ação fiscal, extinção da punibilidade. Se é depois, mas na hipótese, inclusive, da apropriação indébita previdenciária, é perdão judicial. Tem tudo para quem está nas camadas de cima, a partir da própria legislação. Então, vejam, e se a gente quiser, o anseio aqui da União numa ação dessa fiscal é receber, é eminentemente patrimonial. Se a gente cair na armadilha que o professor nos sugere de discutir o bem jurídico, vão dizer que o bem jurídico não é patrimônio público ali não, e tem outra natureza, é crime contra a administração pública, tributária, enfim. E a gente esquece do nosso papel de discutir isso aqui. Aquele que devolveu a bicicleta depois de ter sido identificado que é o autor da moto, seja lá o que for, ele tinha que receber antes da ação fiscal, com outro nome, tinha que receber a extinção da punibilidade. E se foi depois, perdão. Na intervenção mínima, para tratar só de mais de alguns dos princípios constitucionais de direito penal, eu acho que é o momento de nós começarmos a discutir a disponibilidade da ação penal. O Ministério Público precisa discutir se é agente político. Existem mecanismos de controle. O próprio juiz, o judiciário, controla essa disponibilidade e remete para a procuradoria, se for efetivamente feito um arquivamento sem amparo. A sociedade vai cobrar por que não está havendo a ação do Ministério Público em relação a um determinado crime que foi cometido. E por fim, nós temos mecanismo e maturidade institucional suficiente para saber exercer a disponibilidade da ação penal.
Nós não precisamos de mecanismos na lei para impedir que a gente decida se nós vamos ficar fazendo aquele monte de TC, que poderiam muitos daqueles casos serem resolvidos nas varas de família, se for doméstica, violência doméstica, que poderia e deveria, que poderiam ser resolvidos em questões de relações de vizinhança, também lá do direito civil, sem precisar do direito penal. E o promotor vai cuidar daquilo que é grave, que é sério, que pode estar no plano de metas, que pode estar na definição da atuação. E o primeiro cartão amarelo já saiu. Pois é. Os tribunais, em relação às contravenções penais, já racionalizaram, não vai mais para o tribunal. E os procuradores também não atuam mais em contravenções. Se nós deixarmos de mexer com contravenção penal, não vai ficar ninguém nem dentro, nem fora da cadeia por causa de contravenção penal. As contravenções penais, em sua maior parte, era prisão simples ou multa. Já era ou multa. Isso tudo nós podemos deixar de atuar. Alguém poderia dizer, bom, mas precisava de uma revogação da lei. Então vamos trabalhar para revogar, aqueles que querem ter essa perspectiva, para revogar, não precisando de contravenções penais. E aquilo que tiver ali dentro que for sério, que vire crime, que passe para outra categoria. E as contravenções penais, mesmo na prática, muitos colegas arquivam as contravenções, porque é mera conduta, cadê o dolo, tem prova, não tem prova e tal, e arquivam. E se arquivar e o judiciário fizer o controle e remeter, é o Ministério Público de novo que vai dizer, não tem denúncia nesse caso. Então nós podemos também racionalizar lá na primeira instância, porque o recurso vai para o colégio recursal. E nem o recurso extraordinário será feito pelos procuradores dos recursos extraordinários, vai ser pelo promotor. Enfim, é um monte de coisa que a gente já pode estar revendo para acabar, porque sabe quem pega a contravenção? Agora saiu a revogação. Porque vez ou outra, lei está aí, a gente viu na comarca de Franca, em Curitiba, em outros lugares, sendo usado para vadiagem. Então o morador de rua evadiu e vamos dar um tratamento policial para isso e vamos usar a contravenção penal. É para isso que usa. Isso é uma inversão ideológica do Estado Democrático de Direito na aplicação do direito penal. Bom, mas como foram 5 minutos, eu vou correr. Qual o papel do Ministério Público diante do ciclo da violência e do recrudescimento penal? Qual o resultado da ineficiência das agências repressoras? E aqui eu incluo o Ministério Público aqui dentro, que utilizam o direito penal como instrumento de contenção seletiva. Qual o resultado? É este. A gente vai ver 61,1 bilhões gastos em 2012 com segurança pública e continua todo mundo com medo, todo mundo com insegurança. No incremento de 16% de 2011 para cá. Eu não tenho o dado de 2013 porque não fecharam. Totais do Brasil, 18 bilhões foram aplicados em 2011, 17 bilhões, isso aqui quando eu falo totais do Brasil, só com policiamento. A União aplicou 1,42 bilhões, São Paulo 7,29 bilhões, Paraná 1,89, Pernambuco 1,40. Os outros estados todos foram abaixo de 1 milhão, não chegaram no bilhão. Homicídio doloso, esse é o resultado do nosso trabalho, está lá. Foram cometidos, esse é o trabalho que nós tivemos, em 2011, 45 mil homicídios dolosos, em 2012, 47 mil. São Paulo está em segundo lugar. 4.193 homicídios dolosos. Isso é porque nas estatísticas eles separam latrocínio, homicídio culposo, vão tirando tudo e esse aqui foi efetivamente reconhecido como homicídio doloso. A Bahia tem mais que São Paulo, 5.431 e 5.462 nesses 2 anos. Latrocínio, no Brasil, 1.636, em São Paulo, 316, Bahia, 144. A Bahia continua lá em cima, em segundo lugar. Em 2012 sobe para 1.803. Homicídio culposo no trânsito, a questão da violência no trânsito. No Brasil, 20.631 em 2011, caiu em 2012 um pouco. São Paulo, 4.779. Paraná é o segundo lugar, 2.336. Nós temos que trabalhar com isso. Roubos. No Brasil, por falta de informação de alguns estados, 2012 eu preferi não trazer as informações porque estaria comprometida para comparação. No Brasil, 985 mil roubos. O Pará, 204 mil, primeiro lugar. São Paulo, 59 mil. Minas Gerais, quanto aos roubos, roubo de carga. São Paulo, a instituição financeira.
estouro com explosivo, essas coisas e tal, de caixas eletrônicos. Tráfico de entorpecente no Brasil, 106 mil e depois 123 mil. São Paulo, 35 mil e 41 mil. Minas Gerais em segundo lugar, 20 mil e 24 mil. Apesar das fronteiras secas, como alguns colegas disseram, de alguns estados brasileiros, ainda o tráfico, a prisão e o processamento são nesses dois estados. Brasil, estupro, crime contra a liberdade sexual, 43 mil no Brasil todo. São Paulo, 10 mil. Rio de Janeiro, 4.762 em segundo lugar. Pessoas mortas em confronto com a polícia, que agora a gente começa a discutir a questão de execução ou de resistência seguida de morte. No Brasil, em 2011, 95, 2012, 92. Todos esses dados são oficiais, viu, gente? Todos são dados oficiais. Portanto, não foi feita uma pesquisa de campo, estamos nos valendo delas. A Bahia, primeiro lugar, com 60 e 60 nos 2 anos. São Paulo, 23 e 17. Aqui a Polícia Civil. A Polícia Militar, confronto com a Polícia Militar. No Brasil, 2012, 1.262 pessoas mortas em confronto com a Polícia Militar no Brasil. São Paulo, 546. Bahia, segundo lugar, 284. Policiais civis mortos em serviço. No Brasil, em 2012, 11. São Paulo, 2. Rio de Janeiro, 3. Paraná, 2. Já a Polícia Militar, 2012, no Brasil, 62. São Paulo, 14. E Rio de Janeiro, segundo lugar, com 14 juntos, né? Se a gente fizesse uma comparação, e não dá tempo aqui, do número de civis mortos em confronto com a polícia e número de policiais mortos, daria alguma proporção, como a gente tem visto em algumas guerras aí, que têm ocorrido ultimamente. 1, 2, 3 palestinos, milhares de palestinos mortos contra 1, 2, 3 de Israel. É mais ou menos essa proporção. População carcerária, 567 mil. 567 mil. Se nós somarmos a essa população, a população que está em prisão domiciliar, sobe para 715 mil pessoas presas no Brasil. Em 2013 e 2014, segundo dados do CNJ, nós temos no cárcere 567.655 pessoas presas no país. O Brasil ocupa, o procurador do Paraná, me parece, disse de manhã, terceiro lugar. Os dados aqui estão nesse sentido. O Brasil, quarto lugar, 567 mil. No mundo, abaixo dos Estados Unidos, China e Rússia. Porém, se somar as prisões domiciliares, terceiro lugar. Isso no levantamento do CNJ. A evolução do déficit de vagas, 2013 e 2014, 358 mil vagas, ou 1/3 de vagas que faltam. Se a gente somar a população carcerária com a prisão, com os que estão presos em domicílio e tivesse que ir para a prisão, 148 mil, nós teríamos então esse déficit aí de 358 vagas. Contudo, cumpridos os mandados de prisão que está lá no Banco Nacional, de mandado de prisão, que são 398 mil mandados de prisão, e por cumprir, somando tudo isso, então nós teríamos, se fosse cumprido, 1.113.000 pessoas presas, com um déficit de vaga de 755 mil vagas. Isto é o resultado do nosso trabalho. Porque essas pessoas aqui agora, eu não estou falando de crimes cometidos, eu estou falando de pessoas que estão presas. As pessoas estão presas. E nós temos que pensar, inclusive do ponto de vista da administração pública, como construir 755 mil novas vagas no sistema. E o professor lembrou, nós temos que inverter a lógica. Como fazer isso? Muito bem. No estado de São Paulo, o déficit é de 88 mil em 2012. Segundo o CNJ, 92.150. Um pouco maior do que os dados da Secretaria da SAP. A desigualdade no país diminuiu, de 97, o índice Gini saiu de 97 de 0,60, quanto mais perto de 0, menor a desigualdade, quanto mais perto de 1, maior. Em 2012 caiu para 0,526. E a gente sempre trabalha, mas a pobreza é um fator criminógeno, sim, ou nas regiões onde há pobreza, e está melhorando a situação, ou diminuindo a desigualdade. E por que não diminui
a prisão, a cadeia, é porque essa é uma política pública que vem sendo aplicada e nós estamos inseridos neste processo das agências repressoras aplicando essa política. Aqui, só correndo, no interior de São Paulo, nos presídios de São Paulo, o maior número de contingente é do interior, o maior número de pessoas são negras. Se a gente soma pardos e negros, se separa pardos e negros, a maior contingente é de brancos. Eu não sei se tem um componente ideológico por trás dessa estatística. Eu prefiro somar pardos e negros e mostrar que tem mais pessoas da raça negra, considerando pardos pela classificação que a pessoa se diz, se é que ela está sendo perguntada também. 18 a 24 anos é o maior contingente no presídio paulista. A maior parte é de pessoas com ensino fundamental incompleto. Entre os estrangeiros, o maior número é de africanos, está escrito ali errado, não é? E o maior contingente é de presos condenados apenas de 4 a 8 anos. Delitos patrimoniais é o campeão, 115 mil. E aqui tem todo o quadro do Código Penal democrático que a gente tem no país, os resultados. Vejam que genocídio só tem um, meio ambiente 9, isso são os que estão lá dentro, pelas condenações. Tortura, 36. Administração pública, cometido por funcionário público, 164. ECA, 278. Maria da Penha, 599. Administração pública, cometido por particular, 614. Fé pública, 1.800. Quadrilha, estamos combatendo organizações criminosas, 2.924. Liberdade sexual é maior, 6.299. Ontem, Antônio Alberto Machado dizia que aqueles promotores que têm sangue nos olhos não deveria ter paz no coração. Eu digo para vocês, eu tenho paz no coração e tenho um pouco de sangue nos olhos, porque quando eu olho para cá, tortura, não tem tortura nesse estado, porque eu estou falando desse estado de São Paulo, não tem 36, não tem tortura. Se a gente viu lá os confrontos com a polícia e mortos pela polícia militar, o maior contingente no estado de São Paulo, será que não está havendo execução? Por que não apura qual é o crime anterior cometido pelo sujeito que foi justificar a ação da polícia e agora ele resiste a essa ação e é morto? E os promotores recebem isso, verifica os antecedentes do sujeito, envolvimentos, policiais não tem nada, o que fazem? Arquiva, está arquivado. Ninguém vai investigar a fundo qual foi o ato anterior. E eu levantei na Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, nem lá eles têm registro nenhum de qual foi a ação anterior. É o título, resistência seguida de morte. E aí, obviamente, exercício legal de um direito, estrito cumprimento do dever legal, e assim que vai fazendo, e nós estamos aplicando esse direito penal. Pois bem, eu sei que meu tempo esgotou, mas eu peço só a tolerância de 2 minutos e encerro. Criminalização dos movimentos sociais, esse é um tema importante para a gente discutir quando falamos de direito penal democrático. Hélio Galhardo e o Davi Sanches vai dizer que os direitos humanos surgem das mobilizações sociais, aquilo que em sociologia virou um objeto de estudo, e da criminologia também, temos aqui o colega da criminologia, que foram os movimentos do ano passado para a gente discutir, e a criminalização das mobilizações. Ora, se o direito nasce das mobilizações, como podemos criminalizar uma mobilização? Não é possível. Aí depois que nós vamos na academia estudar, acrescentar os aportes teóricos, delimitar esse direito para depois ser positivado. O grande problema que a gente existe, e a gente constata que existe, é que há um fosso, há uma distância entre a teoria e a norma. Sabe por quê? Porque não seguimos as outras duas fases, a da eficácia jurídica e da extrajurídica. Com a positivação, há uma desmobilização. Se o movimento feminista se desmobilizasse, a Lei Maria da Penha não teria chegado até aqui como chegou e da forma como está. Já teria virado letra morta. Então a mobilização tem que ser contínua, e a sensibilização sociocultural, ela é importante, inclusive para buscar novos parâmetros para esse direito, para retroalimentar o sistema. Portanto, nós do Ministério Público temos que pensar a respeito de uma interlocução com a sociedade civil, e principalmente na área criminal, e dentro dessa perspectiva da criminalização de movimentos sociais, dentro da própria dogmática, o Ministério Público deve garantir, por exemplo, que no inquérito policial por esbulho possessório em relação a ocupações, deve investigar a função social daquela propriedade da pretensa vítima, antes de promover a ação penal por esbulho possessório. Porque se não cumpre a função social, nós vamos voltar para a Constituição Federal.
Portanto, na investigação do esbulho, nessa questão, devemos fazer isso. E mais, se os movimentos sociais vão criar direito a essa mobilização, por que criminalizar as lideranças dos movimentos sociais, acusando-os de formação de quadrilha ou bando? E é assim que se faz. Esse é o direito penal democrático às avessas. Da resistência eu falei, a Liliane está nervosa comigo aqui, mas eu diria, o Ministério Público não pode compactuar com a polícia, com uma política policial velada de aplicação da pena de morte a pessoas com antecedentes ou pessoas vulneráveis. Em outro painel de ontem diziam que os meninos lá no Rio de Janeiro foram mortos, não é? Foram levados, um se fingiu de morto, foi por isso que descobriu. Como é que a gente descobre a violência policial letal desse nível? Quando um vizinho saiu na janela e filmou o Rambo, quem não lembra do caso. Mais recentemente, uma outra filmagem. E é isso que o Ministério Público tem que ter presente, não ser um inocente útil. Ou então assumir, nós vamos fazer essa política penal, política de segurança pública, seletiva, e estamos compactuados com isso, e vamos pagar o preço por isso, mas vamos fazer não de forma velada. Tinha muito mais coisas aqui para considerar, dentro de práticas aí transformadoras, como sugestão. Acho que é muito importante nós revermos o nosso papel de buscar a utopia. Se o direito penal não é democrático, a gente poderia fazer, como sugere o professor Davi Sanches, da Universidade de Sevilha, o bom direito penal é o não direito penal. Essa que é a verdade. Mas se ainda assim não descobrimos outras formas de controle social, e necessitamos do direito penal, então sejamos comprometidos com o papel político do promotor de justiça, do agente político e, mais do que isso, aplicar a nossa Constituição democrática e os seus princípios. Só isso basta para uma transformação dessa realidade. Muito obrigado a todos e a todas. Agradeço ao Paulo César, que tem o sangue nos olhos na medida certa e certamente aqui na hora dos debates ainda complementará suas ideias. Passo agora a palavra ao Dr. Maurício Stegmann Dieter, que dará continuidade aqui às palestras. Muito obrigado. Eu sei que estão todos cansados e com fome, mas é tradição dos eventos críticos pensar nas pessoas que normalmente estão cansadas e com fome, e não episodicamente como nós hoje. Então, talvez o nosso cansaço, a nossa fome seja em homenagem aos destinatários do sistema de justiça criminal brasileiro, que são as pessoas que estão cansadas, com fome e presas. Inicialmente, eu tenho que agradecer ao Dr. Marcelo Pedroso Goulart, foi uma figura extraordinária, enfim, me tocou profundamente desde o primeiro momento que nós conhecemos, junto com o Dr. Tiago Sindressado, que me deram uma perspectiva absolutamente, enfim, surpreendente, né? Eu sou professor de criminologia da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, da USP, há pouco mais do que alguns meses, e para mim o Ministério Público de São Paulo representava o que havia de pior na ideologia punitivista. E era o senso comum entre nós, professores de Direito Penal e Criminologia do Brasil, de que o Ministério Público de São Paulo era uma espécie de terra árida do conhecimento crítico. E ao encontrar os dois, eu levei um choque tal e me envergonhei tanto do meu preconceito em relação a essa instituição que precisa ser resgatada da sua função democrática em matéria penal, porque parece entrar em contradição hoje ao compararmos a tutela dos direitos coletivos com o que o Ministério Público efetivamente faz em matéria criminal. Então, eu gostaria de homenageá-los com a minha fala e pedir desculpa se o que vier a seguir possa, no papel de polemista que me coube, enfim, atacar alguns pontos que podem ser caros para a instituição na sua própria luta interna de superar suas contradições de compromisso estrutural e, portanto, não voluntário, né, um compromisso estrutural, uma racionalidade sistêmica que impera de ser o agente que participa desse processo de criminalização da pobreza. Mas se existe essa oportunidade de discutirmos cansados e com fome nesse ambiente, é porque existe pelo menos uma luz no fim do túnel e não é o trem vindo, né? É a possibilidade mesmo de a gente escapar dessa lógica criminalizadora perversa. Quero parabenizar a fala do meu amigo Paulo Busato, porque sempre é extraordinária, e me dizer surpreso, também felizmente, surpreso pelo professor Paulo César Correia Borges, a quem não conhecia, mas gostaria de convidá-lo, a ele e a todos vocês que estão aqui, e fazendo aí a autocrítica da instituição de onde estou, a participarem da Universidade de São Paulo.
Eu entendo que a USP, especialmente o Departamento de Direito Penal, se fechou aos promotores, né? Eu não sei se vocês também sentem isso, mas é difícil o acesso. Hoje, a maior parte dos alunos da USP não quer se envolver com o Ministério Público, porque os próprios professores da USP, enfim, motivam um discurso de resistência ao Ministério Público, porque tem visto no Ministério Público uma face, enfim, que é do Mr. Hyde, né, e não do Dr. Jekyll. Então, talvez seja o momento da gente reaproximar o Ministério Público, porque a universidade não pode fazer um discurso em si mesmado, né, não pode fazer um discurso entre as suas lindas arcadas, mas que não tenha nenhum tipo de penetração prática, né, que não possa, pelo menos, ajudá-los nas suas angústias, porque a isso, enfim, nosso discurso se presta. Ser crítico, portanto, aqui, né, é colocar em crise o que pode parecer um consenso do qual o papel do Ministério Público no sistema de justiça criminal. E fazer crítica, colocar em crise, é produzir um certo desconforto. Mas esse desconforto foi bastante amenizado pela homenagem ao Plínio de Arruda Sampaio. Porque eu me lembro, ainda durante a faculdade, né, dentro do movimento estudantil, nós nos encontramos com o Plínio quando ele foi fundar o PSOL em Curitiba. Na época, todo mundo que se sentiu traído pelo PT foi migrar para o PSOL, né? Isso ainda antes de mensalão e tudo, simplesmente porque as políticas públicas não batiam com aquilo que a gente defendia historicamente. E aí fomos todos, né, pela figura do Plínio, porque era o Plínio, né, que era o sintoma da coerência da bandeira vermelha e tal, a gente foi atrás dele. Aí, quando nós chegamos lá, eu me lembro que ele se envolveu numa discussão com um promotor local que dizia, mas o pessoal nasce esvaziado porque não tem base, né? Cadê o povo do pessoal? Aí ele falou, sabe onde é que está o povo? O povo está preso. E sabe o que é o mais triste? Fomos nós que prendemos. Quando ele disse fomos nós que prendemos, ele está dizendo nós promotores, né? Eu não sou por outro caso, ele dizia vocês que prenderam o povo. O povo não está lá porque o povo está preso. Então ele dava um protagonismo para os presos, né, como agentes que podiam desvelar na sua negação a universalidade dos direitos de todos. E, portanto, fazer direito penal no Estado Democrático de Direito tem que partir pensando nos presos. E isso não é uma posição confortável, é uma posição que produz desconforto, porque é muito mais confortável pensar no direito penal a partir da vítima, né? Quando existe vítima. Porque o apelo de justiça dela é mais atraente do que pensar na negação do direito que se estrutura via sistema de justiça criminal contra o indiciado, acusado, condenado. Então, eu vou propor aqui para vocês, num curto espaço de tempo, e assim, perdoem-me o reducionismo ao qual eu vou me propor, e é fundamentalmente pela contingência do tempo, porque isso, em tese, era pensado como mesa redonda e deveria, então, ser menos exposição e talvez mais diálogo, e a possibilidade de diálogo aqui foi bastante tolhida. Então, é deliberadamente provocativo, mas era no sentido de a gente poder construir um consenso mínimo entre o que hoje a criminologia crítica estuda e as pautas que o Ministério Público tem seguido oficialmente e extraoficialmente em matéria de justiça criminal. Qual que é a análise criminológica que se faz do Ministério Público em sua atuação no sistema de justiça criminal brasileiro? Qual a posição dos criminólogos críticos em relação ao que o Ministério Público faz? Bom, a conclusão é de que o Ministério Público verticaliza a seletividade do sistema de justiça criminal, um sistema que é genocida, que produz encarceramento em massa e que funciona a partir da sobrecriminalização da vida social, ao racionalizar a violência estatal contra a classe pobre. E eu usei o conceito de classe porque eu não sou pós-moderno, eu ainda vejo a classe rica, a classe pobre com bastante distinção e consigo reduzir os problemas a essas classes antes de poder mesmo problematizá-las em termos culturais, o que parece ser academicamente mais apelativo e tem produzido mais dissertações de mestrado do que análises reais, pelo menos no ambiente acadêmico. Está muito de moda essa coisa pós-modernosa, né, pós-moderna, uma fragmentação da objetividade do conhecimento. Então, tem a minha teoria, tem a sua teoria, a gente vive feliz no reino da teoria mista, mas a objetividade do saber, da ciência, que se faz a partir da dúvida, se perde. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é que a conclusão que eu acabei de expor, ela nasceu da dúvida. O que faz o Ministério Público? A gente vai atrás do que ele realmente faz mediante expressão do seu poder, que vai se medir lá na ponta da execução penal, mas não apenas, né? De toda a criminalização, da criminalização primária até a criminalização secundária, como ele se estrutura dentro desse processo de controle social de uma classe contra outra. E eu sei que isso pode parecer um discurso atrasado, ou talvez algo que tenha que ser superado em termos acadêmicos, mas a verdade é que nós estamos retornando à objetividade na academia brasileira, porque o debate pós-culturalista, pós-moderno, não chegou a nenhum tipo de conclusão que vá em direção a práticas transformadoras. E é disso que se trata, não? De transformar a própria atividade em direção a algo que possa ser definido materialmente como mais democrático.
Então, existe, do ponto de vista estritamente criminológico, eu não estou falando formal, não estou falando do Plano Nacional de Política Criminal, estou falando do ponto de vista material, o que o Ministério Público faz é pactuar com o genocídio, com o encarceramento em massa e com a sobrecriminalização. Você vê que é uma conclusão terrível para dizer isso, mas eu pactuo com o genocídio? Claro que eu não pactuo com o genocídio. Quer dizer, é uma perspectiva individual de resistência, dizer, eu não faço isso. No entanto, a instituição faz. E como é que eu consigo demonstrar isso? Bom, não preciso mais, porque o professor Paulo matou aqui, ele demonstra isso por A mais B. Se você tem uma população selecionada, que é sistematicamente neutralizada pelo homicídio, pelo corpo de polícia do Estado, eu tenho genocídio. Por quê? Porque as características dessa população são características estáveis. São sempre as mesmas pessoas, pelas mesmas imputações, que morrem nas mesmas circunstâncias, com autos de resistência arquivados pelos mesmos argumentos. Quer dizer, é uma prática genocida travestida de legalidade, mas não menos genocida pela sua aparente legalidade. Assim como um ato terrorista não é qualificado pela possibilidade de eu definir ou não algo como terrorista, mas pela qualidade do ato em si. Então, tão terrorista quanto o 11 de setembro de ontem, foi o 11 de setembro no Chile que depôs Salvador Allende. O ato de terrorismo não é porque os Estados Unidos podem ou não classificar unilateralmente o que é. Aí vem, bom, veja, ciência parte da dúvida, política parte da convicção. Nosso problema é que política criminal, que é a expressão de uma convicção, não tem sido informada pela criminologia, que coloca as dúvidas e em crise aquilo que a gente supor ser saber comum. Então, a minha próxima pergunta, para pensar com vocês, é por que o Ministério Público pactua com isso, né? Por que a instituição acaba colaborando por esse processo brutal de criminalização que não protege o direito de ninguém, e nem mesmo da vítima, e nem mesmo no pior caso, né? Eu poderia citar as inúmeras pesquisas criminológicas. Existe um conteúdo criminológico imenso, imenso no Brasil, mas muito maior fora do Brasil. Os Estados Unidos, principalmente, faz muito mais pesquisa empírica do que nós. E eu não consigo encontrar nenhum estudo criminológico, e eu estudo isso, só isso, há pelo menos 10 anos, só isso. O resto da faculdade eu dormi, queria ter dormido mais, mas, não, enfim, eles tiveram que me formar. É só isso que eu estudo. E eu, até hoje, em toda a minha pesquisa, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu nunca achei um artigo que pudesse demonstrar que o uso do sistema de justiça criminal conseguiu proteger um bem jurídico num caso concreto, exceto para a proteção do próprio acusado. Logo, por que eu entendo que há um pacto velado, né, do Ministério Público na verticalização da seletividade do sistema de justiça criminal? Parece ser um sintoma da permanência de uma criminologia primitiva, que a gente conhece na academia como criminologia etiológica individual e social, que constitui a base do que nós conhecemos também como ideologia da defesa social. Essa ideia, sabe, de que se você prender muita gente, o crime vai diminuir, e de que pessoas têm que ser presas pelo que elas fizeram, bom, e de que certas pessoas, sendo neutralizadas, vão evitar a prática de novos crimes, e de que se você souber identificar essas pessoas com precisão, então você vai ter um menor número de encarceramento com maior número de proteção. A base dessa criminologia é uma dicotomia pedestre entre cidadão e criminoso, depois piorada ainda mais, porque dentro do criminoso há uma nova dicotomia entre o criminoso que merece o respeito dos direitos fundamentais e o criminoso que pode ser negado porque ele constitui uma tal ameaça à ordem que ele não precisa ser preservado como tal por ser disfuncional dessa ordem. Mas, enfim, a base é a dicotomia entre cidadão e criminoso, como se houvesse uma diferença ontológica, uma base ontológica para a distinção entre fatos sociais normais e fatos sociais criminosos, entre indivíduos criminosos e pessoas de bem. A respeito, eu sugeriria o estudo do Stanley Milgram, já na década de 60, que mostrava que as piores maldades do mundo se fazem precisamente pelas pessoas que se rotulam como pessoas de bem. Mas esse é um outro debate a se fazer no futuro. Em colaboração a essa perspectiva vulgar, né, essa dicotomia maniqueísta, está a ideia de causalidade, mesmo travestida de ideia de multicausalidade. Eu também já ouvi esse discurso, né, de que os fatores são multicausais, como se fosse possível interferir sobre essas relações de maneira objetiva para prevenir a criminalidade, como expressão de uma multicausalidade. Não, nem mesmo de multicausalidade a gente fala, não são nem mesmo múltiplos fatores. O fenômeno é tão complexo que no conjunto das suas determinações não determinantes, a interferência de uma determinação pode não produzir o resultado. E eu citaria, basicamente, para demonstrar isso, o fato de que a gente normalmente associa a pobreza com crimes patrimoniais. Mas mesmo que você resolva o problema da pobreza, não há segurança cognitiva de que isso vai diminuir o crime patrimonial. Os Estados Unidos comprovou isso na década de 60, quando houve um brutal aumento de renda da população e dispararam os crimes patrimoniais. Mas a gente não nega também que a pobreza é uma determinação do crime patrimonial. Então, vocês veem como a relação é complexa, você não consegue eliminar os fatores causais e evitar o fenômeno de criminalidade. Isso não está ao alcance de vocês, não está ao meu alcance, não está ao alcance do juiz, não está ao alcance do sistema penitenciário.
e se eu vou continuar, mas vou antecipar, não há nada que a gente possa fazer em relação à criminalidade, nada. Pelo menos não no sentido de prevenir a criminalidade. Do ponto de vista do sistema de justiça criminal, a nossa atuação é atrasada. Vou emprestar a metáfora do Paulo, que eu gosto bastante, é o Júnior Baiano, né, cuja característica é chegar atrasado e com violência. Quando ele chega, já era, né, e não é possível resolver a situação. Por isso, tirar essa ideologia de que o promotor é agente do sistema de segurança pública é o primeiro passo de qualquer faculdade de direito. No entanto, eu sou o único professor que tem a carreira de criminologia no país, porque as faculdades ainda têm começado a dar criminologia, né? Mas como carreira estruturada de criminologia, ainda é um debate muito recente, muito novo, e que precisa ser feito tanto para quem está se formando, como para quem precisa se colocar em autocrítica permanentemente para avançar. Com isso, é claro, em colaboração com essa perspectiva vulgar, nessa distinção entre criminosos e pessoas de bem, e a ideia de causalidade ou de múltipla causalidade sobre a qual é possível interferir mecanicamente, existe uma teoria das boas intenções, que pretende proteger a cidadania mediante criminalização seletiva de fatos e pessoas disfuncionais. Realiza-se com isso o programa de Marburgo, né, na simbiose de controle social por meio de ciências criminais normativas. E o direito penal, então, se transforma em um mecanismo que racionaliza cognitivamente essas práticas de punição estruturalmente determinadas. Isso produz um fetiche normativo, que é a ideia fixa de que é possível transformar a realidade social a partir da lei. E nisso, enfim, eu como criminólogo frequento muito mais congressos de criminologia, de psicologia do que de direito. E eles riem muito da nossa cara, e com muita razão, porque eles percebem que a gente acha que vai mudar a realidade a partir da lei. E eu sei que mudanças importantes vêm pela lei, e eu explico isso para eles. E eles mostram que essas mudanças, por mais importantes que pareçam, não mudam nada, porque elas constituem, enfim, empiricamente, o isomorfismo reformista, né? A ideia de que você vai mudar para continuar sendo a mesma coisa. Então, essa ideia de que nós temos de que uma lei contra a homofobia vai tratar os problemas da homofobia, que a Lei Maria da Penha resolve as questões de gênero. Mas as questões de gênero têm uma determinação social que está muito distante do normativo. E hoje pela manhã a gente viu, enfim, a clara explicitação disso. Nós estamos na tirania das boas intenções. As boas intenções que pavimentam o caminho do inferno. Quer dizer, eu tenho a intenção de melhorar as coisas. Eu confio no suporte normativo. E ele falha miseravelmente para isso. E ele imediatamente se coloca numa crise. Por quê? Porque ele não consegue dar conta da base do problema, que nunca passa pela lei. Então talvez também seja pensar que a nossa importância do sistema, né, de política criminal é muito menor. Ou seja, a menor parte de uma política criminal tem que ser o direito penal. Nós temos que ficar com o mínimo possível de política criminal, porque onde nós, e eu me incluo, porque eu sou professor de direito penal, onde a gente coloca a mão, fica pior do que era ou continua igual. Né? As alternativas de política criminal que se fazem a partir da criminologia, bom, dá para ver vários exemplos europeus, não tenho condições de citar isso agora, mas quando a criminologia é convidada a estudar isso de uma perspectiva transdisciplinar, você tem soluções que afetam essas determinações de maneira não causalista, que tem muito mais sucesso na proteção dos direitos fundamentais do que a opção criminal. A questão, então, a partir dessa ideologia da defesa social, contaminada por esses elementos ideológicos, é de que a neutralização seletiva de indivíduos perigosos e identificados por uma pesquisa retrospectiva de múltiplas causalidades produziria paz social pela evitação da reincidência com ou sem projeto ressocializador. E hoje o São vê que cada vez mais se aposta na tecnologia estatística para você identificar quem são as pessoas perigosas entre as pessoas perigosas, para que só elas sejam presas. E isso nos Estados Unidos produziu um encarceramento de mais de 2.600.000 pessoas. Mas se essa prática era ruim, as novas pretensões punitivas determinadas pela reestruturação do modo de produção da vida social lograram agravar ainda mais as contradições do sistema de justiça criminal. Ou seja, nosso panorama era ruim, mas ele consegue ser ainda pior. Por quê? Porque aqui existem novas hipóteses de criminalização, que procuram usar um sistema desumano e violento que trabalha com o enjaulamento de seres humanos no seu horizonte como panaceia para problemas sociais. Então, a panaceia penal é estendida para novas áreas, para tutelas supraindividuais do meio ambiente, do sistema econômico e financeiro, de direitos culturalmente, políticos, socialmente negados, etc. Quer dizer, eu gostaria de desiludi-los quanto a isso, né? Novas hipóteses de criminalização só vão gerar mais crime, não menos crime. Não existe possibilidade de você criminalizar algo e produzir diminuição da criminalidade, porque você necessariamente vai aumentar o registro dessa criminalidade numa área onde ela não era competente. Então, a palavra de ordem é descriminalização. E aí, isso que a gente chama comumente, né, de esquerda punitiva. Né? É a nossa pretensão de endereçar problemas sociais por meio de criminalização. Criminologicamente, isso é um fracasso. Né? Normativamente, eu discutiria com vocês. Mas do ponto de vista criminológico, material empírico,
eu sou contra qualquer nova hipótese de criminalização, qualquer uma, né? Mesmo que exista uma que me agradasse, como ser membro da família Sarney, igual a cadeia. Eu adoraria novas hipóteses de criminalização, mas eu não vou nunca bancar isso, porque eu sei que mesmo essa vai encontrar um Sarney que mora no interior do Piauí, que não é vinculado, e ele que vai acabar sendo preso mais cedo ou mais tarde. E o discurso é engraçado, porque normativamente ele é muito apelativo, né? Todo mundo tem que escrever dissertações de mestrado e encontrar novos temas. Então vem as novas velocidades, vem as novas hipóteses de tutela, que são tão inevitáveis do ponto de vista estrutural quanto temerárias, porque elas agravam o problema e reforçam a ideologia da defesa social ao reforçar a seletividade originária do sistema punitivo. Então, a permanência desse sistema só pode se explicar pela ausência de conhecimento acerca das contribuições da criminologia crítica, o que, por sua vez, passa pelos graves problemas de formação de juristas brasileiros e na constituição de seus quadros burocráticos. E acho que, enfim, se eu sou um estranho aqui nessa tentativa de autocrítica, a minha contribuição é externa, mas se vocês vão discutir o Ministério Público de amanhã, é melhor começar a discutir quem vai integrá-lo amanhã. E rever os processos seletivos para o Ministério Público, rever a formação que se faz nas faculdades de Direito, porque o saber que se produz aí é um saber manualístico, pedestre, pequeno, de decoreba, que não tem a menor possibilidade emancipatória a que se propõe, por exemplo, o encontro de pessoas que estão em crise, como as pessoas que estão nesse auditório ainda. A criminologia crítica, portanto, é informada pela consciência de que não há ontologia do crime e do criminoso e que os mecanismos políticos de controle social são determinantes de resposta oficial, independentemente das características reais desses fatos e dessas pessoas. O que eu estou dizendo para vocês é que o discurso do bem jurídico é um discurso normativo importante, mas que ele não está na ordem do dia nos processos de criminalização oficial, né? A gente normalmente vai caçar borboletas como quem caça bem jurídicos, né? Ou seja, saiu uma nova lei, qual que é o bem jurídico? Tem que ter. Porque se não tem, não pode ser lei. Então a gente inventa bem jurídico, né? E a gente mente descaradamente. Como fala, por exemplo, que a saúde pública é protegida pela lei de drogas. Olha, isso é uma estupidez. É uma estupidez. É tão radicalmente estúpido, mas eu não encontrei um livro até agora que tenha a coragem de dizer, olha, tratando da lei de drogas, né, ponto por ponto, isso aqui é uma lei sem bem jurídico, ou pelo menos esse bem jurídico aqui é fraudado, porque é impossível proteger a saúde pública na medida em que a gente mata mais pessoas em nome da proteção da saúde pública do que as pessoas morrem por overdose. Quer dizer, não faz sentido isso, é absolutamente contraditório. Então vamos admitir que talvez o controle do mercado ilegal da droga tenha um uso político e econômico interessante, e a gente está preservando esse interesse estrutural. Mas admitir saúde pública, por exemplo, ou seja, não há uma necessidade de acoplamento entre fins declarados e fins reais de todos os processos de criminalização. E as pessoas são fundamentalmente escolhidas por quem são e não pelo que fizeram. Embora que tenham feito alguma coisa, ajuda muito a que sejam selecionadas, mas não é uma condição necessária, como a gente vai ver a seguir. Então, a teoria do etiquetamento, bastante referido como labeling approach, ele não é o ponto de chegada da criminologia crítica, é só o ponto de partida. Porque o ponto central aqui é o enraizamento desses processos de criminalização primária, isso é a definição de fatos em crimes, e do processo de criminalização secundária, isso é a definição de pessoas incriminosas, na realidade concreta das relações sociais definidas a partir do trabalho, e nisso eu acredito em ontologia, a ontologia do trabalho e da divisão social do trabalho, né? Eu não sou ontológico finalista no sentido de Weltzel, que é um plagiador de outro filósofo, né, que não aparece em seus escritos, mas eu acredito, ali a ontologia do ser social do Lukács me mostra que existe sim ontologia a segurar o processo de criminalização e que a objetividade dessa realidade é o que constrange todo o processo discursivo que vem depois, né? Com isso, os agentes do sistema de justiça criminal passam a ser parte do problema e não da solução. Eu morria de medo de dizer isso para você, porque eu posso ser, né, eu estava meio bucho, você vai ter que desviar de algum sapato. Porque eu estou dizendo para vocês, com o coração aberto e sem nenhum tipo de constrangimento agora, porque citaram o Alessandro Barata, e eu vi o Plínio, e agora me senti em casa, eu falei, eles concordariam comigo. Os promotores de justiça são parte do problema, não são parte da solução. Porque vocês vão passar, quem trabalha na área criminal, vai passar a maior parte da vida acusando gente pobre por crime patrimonial. E não há nada que vocês possam fazer em relação a isso. Porque a polícia só prende gente pobre por crime patrimonial e tráfico. Então vocês vão ter que trabalhar com isso. A questão não é como mudar isso, porque nem está ao alcance de vocês. É o que eu vou fazer apesar disso. Como que eu vou reagir a essa realidade? E eu vou ter que descobrir todas as estratégias normativas e políticas para evitar a sobrecriminalização da pobreza. Porque é um bem social negativo distribuído de maneira desigual. Então, quanto mais promotor eu tiver, mais crime eu vou ter. Quanto mais juiz eu tiver, mais crime eu vou ter. Quanto mais crime eu tiver, mais crime eu tenho. Quer dizer, quanto mais hipóteses de criminalização... Veja, isso é terrível. Daqui a um mês e meio eu tenho que fazer uma palestra em Hamburgo, na Alemanha, para falar sobre justiça e transição no Brasil e o aprimoramento do direito penal pós-ditadura. E a conclusão é, o nosso direito penal é muito pior do que era na época da ditadura. Muito, muito pior. Na época lá nós tínhamos
quase 500 crimes. Hoje tem 1.684 crimes. A população prisional disparou. Quer dizer, na época, a própria distinção entre presos políticos e presos comuns, sem perceber que todo preso é preso de um programa de política criminal. É porque a classe média foi torturada, foi perseguida, e isso gerou uma comoção, enfim, com razão, na luta pela democracia. Mas isso não se expressou em nenhum momento no sistema de justiça criminal. As contradições fundamentais só se agravaram com o processo democrático. Então, eu estou entre aqueles que não vê grande diferença em matéria penal em ter saído de um regime autoritário para um regime democrático. Mas como é que isso é possível? Quer dizer, não melhorou nada. Não melhorou, piorou. Quer dizer, ficou ainda pior. Então, com isso, os agentes do sistema de justiça criminal passam a ser parte do problema, não a solução. Quanto mais sistema, mais gente presa. E a reflexão sobre isso abre um enorme espaço de crítica, né, que no caso desse seminário de autocrítica. Para encerrar, então, eu vou fazer as propostas que eu pensei, né, que deveriam estar em pauta de discussão. Primeiro, temos que discutir a descriminalização do tráfico, da produção, do comércio, da distribuição de substâncias entorpecentes de toda espécie. Não é mais possível. Eu diria assim, vocês não vão achar um criminólogo crítico no mundo que não entenda que isso é o primeiro ponto, né? O Ministério Público tem que discutir a descriminalização, seja por estratégias paliativas, seja de uma transformação radical da nossa lei e mesmo da nossa Constituição, que manda criminalizar isso. E aí é uma parte em que a ONU é terrível, né, que a ONU não é argumento de autoridade humanística, ela nos obriga, contra a nossa soberania, de dizer o que nós devemos criminalizar. E o Brasil é obrigado a aceitar isso. Não há democracia nenhuma aqui. Nós temos que tomar nós mesmos o controle disso. Resgatar a possibilidade soberana de dizer, olha, se vamos começar descriminalizando o tráfico, vamos começar a descriminalizar o comércio, mas enfim, temos que começar a descriminalizar as drogas de maneira sistemática e urgente. Depois, restrição em relação à denúncia. Eu acho que o Ministério Público deve lutar pelo fim do controle tecnocrático qualitativo. Essa coisa de saber quantas pessoas você denuncia. A universidade está passando a mesma crise. O cara quer saber quantos artigos eu publico. Mas ele não lê o que o cara publica. E sabe o que abre espaço isso? Quantos orientandos você tem? Mas você não vê o trabalho que o cara faz. Então tem um sujeito, eu não vou citá-lo, mas tomara que vocês adivinhem quem é. O cara diz que publica 360 artigos por ano. Porque ele considera que as postagens no blog dele são artigos. Porra, isso conta como produção acadêmica. Então ele orienta 1000 pessoas, porque tem um curso online. Mas, porra, peraí, companheiro, como assim orienta 1000 pessoas? Não é possível, né? Não faz sentido. Então nós somos vítimas do controle qualitativo, vocês também são vítimas desse controle qualitativo, né? Quer dizer, terrível. Veja, que instituição é essa? É claro, porque fica esse controle tecnocrático qualitativo. Que possibilidade que vocês têm de serem mais humanos se o sistema pede denúncia, pede condenação, reclama punição? Né? Então, deveriam discutir isso, eu acho. Restrição das medidas cautelares de natureza pessoal. Então, quase 30%. Sabe por que chegou aquele número de 712 mil? Na verdade, foi para mostrar que não havia tanto a banalização da prisão preventiva, mas quase metade da população penitenciária daqui está preso, né, a título de prisão cautelar. Se banalizou a prisão preventiva no Brasil e talvez nem se tenha dado conta do que significa ser um preso provisório hoje aqui. Restrição à acusação por dolo eventual. Infelizmente, vários colegas de vocês do Ministério Público têm vulgarizado o conceito de dolo eventual. Existe uma teoria fantástica, que é a teoria do levar a sério, né? Ernst Nahme teoria, que é a melhor teoria para a distinção do dolo eventual e imprudência consciente. Então, veja o caso da Boate Kiss. Aquilo é claro que não é dolo eventual. Ah, mas a demanda da população por punição. Mas a ciência serve precisamente para isso. Para, nos casos controversos, dar uma solução que pode ser contra o interesse, sabe, das pessoas que perderam milhares, centenas de vidas em Santa Maria, mas se a teoria serve para alguma coisa, é precisamente para resistir nesses casos. E é claro que não é dolo eventual, mas é crime de incêndio que produziu o resultado de morte por imprudência. Mas tem que dizer isso, tem que valorizar a dogmática, sabe? Não um discurso antidogmático, é que a dogmática pode ser uma forma científica de controle das pretensões punitivas. E termino com mais 4 sugestões. Restrição da acusação por tráfico, enquanto o projeto de descriminalização das drogas fica no horizonte, considerando que o tráfico é um ato de comércio, não é um ato de compartilhamento. Então, dos verbos, a gente fez a conta, dos verbos do tráfico, só poderia considerar 3 verbos, que são verbos que descrevem atos de comércio. Então, só poderia prender alguém por tráfico em tese a partir de atos de comércio, né? E isso já seria uma forma de você abrir a descriminalização do consumo, que é uma questão, olha, puramente teórica. Eu posso dizer, com a mesma certeza que o STF disse que não, que o tráfico foi descriminalizado no Brasil em 2006. Porque ele é uma hipótese que não prevê pena, nem mesmo no caso do seu descumprimento. Então, qualquer contravenção é pior do que o uso de substância entorpecente. Então, por que não tirar isso do sistema de justiça criminal de uma vez por todas? É uma simples opção teórica. Depois,
a restrição, a acumulação na imputação entre associação e crime. Por exemplo, a maior parte das mulheres que cumprem pena no Paraná, quase 60%, estão presas porque elas respondem por associação para o tráfico e tráfico. Isso dogmaticamente é um equívoco grosseiro, você não pode acumular. É como acusar alguém ou condenar alguém por roubo mais quadrilha. Companheiro, se ele roubou, ele já passou a fase da quadrilha, porque quadrilha é ato preparatório. Então você criminaliza ato preparatório com o fato. O bem jurídico é diferente. Bom, o bem jurídico da lesão corporal também é diferente do bem jurídico do homicídio, mas você só consegue matar alguém produzindo lesão corporal. Quer dizer, é uma lógica que não faz sentido, né, normativo. E é preciso discutir essas teses. Aí, a discriminação plena do consumo. E por último, eu gostaria que vocês discutissem isso, porque isso foi... O Jackson ajudou a organizar um seminário em Cuba há pouco tempo, e um dos principais debates lá, em relação aos produtores cubanos, e aliás, Cuba tem o maior índice de presos por corrupção no mundo, né? Quase 70% da população penitenciária era presa por corrupção. Aquilo foi realmente impactante, assim, né? Porque mostra um outro projeto de política criminal. Embora seja ruim falar de Cuba, porque daí vem um monte de estigma na cabeça e tal, né? Devia ter falado de outro país, né? Fizemos na Noruega, não sei, mas acabou sendo em Cuba. Que é o seguinte, eu gostaria de dar mais poder a vocês, promotores, e um poder específico, poder de dispor da ação penal, né? Não pode ser que aconteça como aconteceu recentemente em Curitiba, numa vara que eu prefiro não citar, que o promotor pediu a absolvição e o juiz falou, não, eu condeno. Mas como assim? Se o titular da ação penal é ele... Se o Estado demonstrou que não quer, como é que o juiz vai tomar esse lugar de vocês? Né? Então, se a validação do interesse público, que envolve também uma análise até a finalidade da pena, uma análise dogmática, se o Ministério Público disser absolvição, o juiz não tem mais o que fazer. Ele é obrigado a absolver, porque ele não pode assumir o teu lugar como acusador. Né? Senão há uma confusão grave de papéis e eu não consigo ter um contraditório, porque daí eu tenho acusação, defesa e acusação. Né? Porque ele consegue ocupar o lugar da acusação. E acho que é uma tese que, se não é discutida, deveria ser discutida aqui como uma prática transformadora, né? Como um reclamo do Ministério Público. Era isso, eu enfim, prometi que ia produzir desconforto. Se produzir certo desconforto, isso aqui foi um sucesso, né? Se não foi tanto, talvez o desconforto seja da própria fome que se aproxima, mas eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, e vocês sabem como é importante, simbolicamente, para um representante da academia que estuda criminologia crítica ser convidado pelo Ministério Público de São Paulo para poder discutir práticas transformadoras a partir de uma perspectiva crítica. As minhas opiniões aqui refletem um estudo que eu faço sobre isso e convidaria todos a estudar se tem, enfim, alguma inconsistência em relação ao que eu disse e gostariam de perquirir isso adiante. Estendendo o convite, bom, Paulo sempre vai ser bem-vindo lá em casa, e ao professor Paulo, dizendo que a USP é a casa de vocês também, e nós não podemos prescindir do Ministério Público, nós queremos vocês lá. Eu tenho 8 parcerias com a Defensoria Pública de São Paulo, nenhuma com o Ministério Público. Eu espero poder fundar esses canais de diálogo, espero que vocês estejam na academia, porque a academia tem que estar por vocês também. Era isso, obrigado. Agradeço as palavras do professor Maurício, agradeço principalmente a sua sinceridade nas suas colocações iniciais, e acho que não é por acaso que o nome do seminário é justamente o Ministério Público, o pensamento crítico. Né? Eu acho que essas palavras justamente dão essa qualidade ao debate. Eu vou abrir os debates agora. Eu só vou pedir aos colegas que sejam sintéticos nas suas colocações, para que nós tenhamos tempo para que os palestrantes possam responder justamente às indagações dos colegas. Primeiramente, o colega da fileira final ali, por favor. Bem, parabenizar a mesa, dizer ao professor Maurício que concordo com imensamente as coisas que falou, mas não vou perguntar para ele, porque ele já deu a resposta à minha pergunta. Aos demais, quanto à questão da criminalização da homofobia. Quer dizer, pensar um direito penal democrático, quer dizer, é ser democrático, permitir que homens e mulheres, fundamentalmente homens, né, porque tem uma orientação sexual diferente da hegemônica, sejam mortos e até exterminados. Né? Então, qual o entendimento de vocês quanto à criminalização, né, da homofobia? Acho que vou dar a palavra ainda para os colegas da plateia e depois vocês fazem as considerações finais. Tereza, por favor. Bom, inicialmente cumprimentando os debatedores, né, pela profundidade e relevância das ideias que aqui trouxeram. Eu estava aqui, enquanto assistia às palestras, aos debates, eu me lembrei que, alguns anos atrás, inclusive junto com a colega Liliana, que hoje preside a mesa, nós participamos de
de um curso no Núcleo de Estudos de Violência. E o nosso trabalho final, que realmente eu não me lembro qual era o título, enfim, mas o enfoque seria, basicamente, como fazer uma nova abordagem, né, na área de segurança. E eu me lembro que, na ocasião, dentre muitas ideias, uma delas que a gente, acho que também ali citou, foi da integração de órgãos de execução do Ministério Público diversos. Por exemplo, a parte da criminal e os colegas que trabalham na área de coletivos, em prol dos direitos coletivos, né? De uma forma que a gente pudesse sair dessa nossa atividade, que hoje é praticamente só reativa, não é? É claro que ela sempre, como disse o professor Maurício, ela sempre também vai existir, mas, enfim, que nós pudéssemos evoluir dessa atividade meramente reativa para alguma coisa um pouco mais proativa, né? Para que nós pudéssemos chegar lá. Então, sei lá, estou me lembrando um exemplo até banal aqui, mas, enfim, está tendo muito estupro na área tal. Então, vamos lá, não adianta só ficar punindo. Vamos pedir que a prefeitura, então, instale uma iluminação adequada, que os ônibus obedeçam, acabou o horário da escola pública às 11 da noite, que os ônibus estejam ali para que meninas não fiquem expostas. Enfim, uma série de outras atividades que está para além, evidentemente, da nossa atuação no inquérito policial e na ação penal pública, em que pese, claro, a relevância também dessas atividades. Eu gostaria de saber também da mesa o que os senhores pensam a esse respeito. Então, ok, obrigada. Jaqueline. É mais ou menos a mesma linha, porque me causou espanto, se é que eu entendi, o professor Maurício falou que não há nada que se fazer com a criminalidade, porque a questão, eu sempre imaginei que a nossa atividade é repressiva, mas essa fica difícil porque nós somos mais ou menos escravos da lei, da dogmática, e temos que fazer. Então, teria uma outra atuação que seria na parte da prevenção. E para partir, ou seja, tem que diminuir a quantidade de crimes para diminuir o encarceramento, para diminuir a questão de mais pessoas em ações criminais. Aí a gente buscava os fatores criminógenos, que a Teresa está dizendo aqui, então eu tento tirar dessa realidade esses fatores criminosos e com isso eu conseguiria diminuir a criminalidade e toda esta outra cadeia. Mas aí o professor Maurício falou assim que não tem nada a fazer. E o que mais me causou espanto é exatamente isso. Apesar nesses últimos 10 anos ter havido uma diminuição muito grande da pobreza, a criminalidade, na verdade, patrimonial e outros crimes aumentaram substancialmente. E esta era uma das... Quando eu trabalhei na promotoria comunitária, a gente atuava exatamente com essa perspectiva e que foi desmentida. Então, eu gostaria que fizesse essa abordagem de como, então, atuar na prevenção, porque acho que o caminho é tentar diminuir a quantidade de crimes. Um deles, vocês falaram, a descriminalização, mas a gente não pode descriminalizar tudo, não é? Ou não, né? Antes de passar a palavra aos expositores, antes de ter início a palestra, eu tinha pensado numa provocação que era como fica o direito penal do inimigo frente ao direito penal democrático. Mas eu acho que da exposição de vocês basicamente já acabaram com essa minha provocação. Enfim, Paulo César, você quer começar? Sim, rapidamente. Com as respostas? A questão do colega sobre homofobia. Eu acho que a criminalização é um equívoco. Toda mobilização contra a homofobia, ela está correta, e é um equívoco por quê? Porque naquela construção que eu mencionei do professor Hélio Galhardo, nós temos a mobilização, nós temos a teorização em cima disso, já temos suficientemente em relação à homofobia, mobilização, teorização, agora a discussão é a da positivação. Só que se esquece, o professor se referiu à esquerda punitiva, se esquece que nós temos que, se punirmos com uma sanção penal, efetivamente criamos um novo crime, nós não estaremos fazendo o que é fundamental, que é a sensibilização sociocultural. Quando a gente discute o racismo, você ontem fez uma pergunta sobre racismo e a gente lembra do caso da gaúcha lá, do Grêmio. E um colega que estava com a gente dizia, quando a gente voltava para o hotel, se pegassem todo o espaço de mídia
que usaram para execrar a moça, como os meios de comunicação faz com todo o réu, principalmente quando tem uma projeção nacional. Mas se pegasse o espaço de mídia que foi dedicado à execração para discutir o racismo no país, teria sido um ganho tremendo. Foi ameaçada de estupro, a casa dela foi apedrejada. É o linchamento moral e, no caso dela, maior. Não concordo de jeito nenhum com o que ela fez, reprovo, enfim. E a mesma coisa com relação à homofobia. A gente trata do femicídio, o Ministério Público, na minha fala eu não pude dizer, eu acho que tem que partir como instituição, porque a escola tem esse tratamento teórico, enfim, tem um espaço mais fácil para trabalhar diversos temas, mas o Ministério Público, enquanto instituição, tem que partir para essas campanhas, como a do femicídio, o projeto, não é? Agora, com relação à homofobia, nós temos que trabalhar primeiro para quebrar a própria visão machista da nossa sociedade, e isso passa pela sensibilização sociocultural, porque senão nós vamos cair no direito simbólico. Aquele que cair nas malhas da repressão, ele vai ser usado como exemplo. E a gente vai pegar vários atos homofóbicos pelo Brasil inteiro, de fora a fora, ficando à margem da punição. Com relação à integração dos órgãos do MP, não deu tempo de chegar na transparência, que era a seguinte. Eu proponho exatamente mais, não só isso, realização de audiências públicas criminais. Criminais. Se a gente levantar quantas audiências públicas aconteceram no Ministério Público, no Estado de São Paulo, e formos ver quantas são criminais, eu não quero ser injusto com ninguém. Eu vou usar a expressão, foram poucas. Eu não quero ser injusto com ninguém para dizer não foi nenhuma. Porém, para quê? Para diagnóstico, para interlocução com a comunidade, para identificação desses pontos onde há uma vulnerabilidade maior, toda essa questão. E a atuação não é só conjunta de órgãos de execução. Num dos painéis ontem, eu sustentava isso. Eu acho que a atribuição temática e especializada tem que acumular as atribuições. Hoje de manhã, na questão do GVID, a Isabel dizia lá que a frustração do grupo, é GVID, não é? Eu falei certo? Do grupo era não poder avançar para a área dos coletivos, porque elas só tinham lá a atribuição criminal, e muita coisa poderia ser feita. Então, isto é fundamental. E, Jaqueline, nós temos que trabalhar na fase pré-violatória. Quando a gente fala de proteção de direitos humanos, normalmente nos vem à mente a atuação pós-violatória. Nós fomos preparados e formados para atuar na repressão. A gente sempre pensa na fase pós-violatória. Eu acho que a gente terá que começar a desenvolver mecanismos e medidas para atuar na fase pré-violatória. Bom, em primeiro lugar, estou inteiramente de acordo com o que disse o Dr. Paulo César a respeito da questão da criminalização da homofobia. Me parece que não há nenhuma saída. Isso é exatamente o discurso simbólico. Essa é a parte do discurso simbólico que é pernóstico e que nós já incorremos nele no plano legislativo, nós, digo, brasileiros, né, dezenas de vezes. Um exemplo mais claro disso foi quando aconteceu a falsificação de remédios. Lembra do caso Androcurin, em Minas Gerais? Quando aconteceu aquela falsificação de remédios, qual foi a reação imediata? Digo imediata porque o caso aconteceu em junho e em julho veio uma lei cujo enunciado da lei, se você procurar a lei 6.777, 2 de julho, se não me engano, a data não sei se é exata, mas é por aí, é em julho. Ela dizia no enunciado da lei que aquela lei trataria de alterar o Código Penal, no capítulo da falsificação de medicamentos e de alimentos, e fazendo a inserção na lei dos crimes hediondos da falsificação de medicamentos. E você lia a lei inteira e não tinha a inserção. Não tinha a inserção. Bom, você vai dizer, mas o 273 não está na lei dos crimes hediondos? Sim, porque daí, um mês depois, se dando conta do erro, 20 de agosto, se não me engano, veio uma outra lei, 9.685, creio, que trata de distribuição de medicamentos nas farmácias e tal, e que daí inclui um artigo no qual insere a lei dos crimes hediondos, porque eles esqueceram. Tá? É assim que funciona a legislação. Quer dizer, dá uma resposta para a legislação para calar a boca das pessoas. Corrupção vira crime hediondo. Aí cala a boca das pessoas. Homofobia vira crime hediondo. Homofobia vira crime apenado com pena de linchamento público. Tá? Não adianta nada.
Não adianta nada, porque isso é o que oprime que os movimentos sociais façam aquilo que eu estava dizendo sobre democracia permanente, né? A democracia de processo democrático, né? Não só da escolha do representante, mas de estar representado. Estar representado implica dar voz a quem protesta o tempo todo e não calar-lhes a boca. E eu acho que o que se faz com legislação penal muito é isso. Ah, não, olha, que nós criminalizamos e resolveu. Não resolveu. Está na cara que não resolveu. Né? Agora, isso não quer dizer, e aí enlaçando o teu tema com o tema que as colegas levantaram, eu sou um incorrigível otimista. Né? Eu e o Maurício temos essa característica. Nossos debates são sempre olhando o mesmo copo, ele acha que está meio vazio, eu acho que está meio cheio. Né? Eu estou sempre achando que dá para fazer alguma coisa. Eu sou o otimista incorrigível, né? Porque eu trabalho com direito penal. Se eu não fosse otimista incorrigível, eu tinha que abandonar o direito penal. Né? Se eu trabalho com direito penal, acho que dá para fazer alguma coisa. Agora, é claro, não é essa coisa que há para fazer, naturalmente não é atuando, aumentando o número de denúncias. Né? Naturalmente, não é isso. É instrumentalizando. Eu acredito que a dogmática tem instrumentais suficientes para pelo menos recortar esse trabalho. Ela nos oferece coisas que nós não usamos. Assim como nos oferecem determinados princípios, estão à disposição e a gente não usa no nosso cotidiano no sentido de recortar o processo de incriminação. E isto é tarefa obrigatória de quem atua em matéria penal. É lógico, ao lado disso, existe uma outra coisa que eu gostei muito, eu até anotei para comentar depois, da fala do Dr. Paulo, sobre a atuação atomizada. Não existe coisa mais desesperante. Eu fui chegando perto da promoção para procurador, foi me dando medo. Né? Porque eu olhava para os procuradores e via um pessoal que, sabe, parecia que a carreira acabou, ele não fazia parte do nosso ciclo, do cotidiano. Eu não sabia o que ele fazia, ele não sabia o que eu fazia, e tudo bem. Não pode estar tudo bem, né? Não pode estar tudo bem. Então o que eu comecei a fazer? Atomizadamente, né? O que eu comecei a fazer, cada parecer que eu dou, cada recurso especial que eu faço, os recursos especiais do gabinete, cada recurso especial, cada recurso extraordinário, eu mando cópia para todos os promotores que participaram do processo. Mesmo que o cara já não esteja mais na função. Está lá o nome dele, eu entro no site, vejo o e-mail e mando cópia de tudo. Ele sabe tudo que eu estou fazendo, tudo que foi feito com o processo dele. Na expectativa de que ele reclame. Diz, olha, você não viu tal coisa, você não... E alguns mandam algumas respostas. Não, gostei de ver, mas eu não estou mais trabalhando. Não tem problema, mas pelo menos você sabe o que está acontecendo. Então, era uma forma de unificar em torno do penal. E eu tenho a sensação que o sujeito que dá o start da incriminação, aquele que está lá na outra ponta, o cara que faz a denúncia, ele poderia perfeitamente, é um mecanismo simplíssimo para fazer. Ele vai dar o start dele numa denúncia, tendo identificado um problema social. Porque a coisa que nós não podemos dizer é que uma situação criminal não é problema social. Claro que é problema. Se não fosse problema, não chegava em você. A partir dali, você tem que deflagrar e informar todos os teus colegas que, de alguma maneira, na tua ótica, possam contribuir nisso, na redução de fatores criminógenos. Porque nós não vamos reduzir com a nossa atuação, em certa medida, concordando com o Maurício, mas vendo o copo meio cheio de novo. Né? Nós não vamos reduzir nunca a criminalidade. Nós, promotores, não podemos nos iludir com isso. Mas nós podemos, sim, atuar na redução de fatores criminógenos. Aliás, nós devemos atuar na redução de fatores criminógenos. E uma das primeiras coisas é nos conhecermos. Tá? A partir de que nos conheçamos, nós podemos definir algumas práticas. Se você é o promotor lá da educação e começa a chegar um monte de situações concretas, criminais, relacionadas a questões familiares, derivadas de falta de conhecimento, você tem algum lugar para atuar. Alguém te informou de alguma coisa. O problema nesse momento é que nós não conseguiríamos dar o passo de integração, porque nós não demos nem o primeiro. O primeiro passo é saber o que o outro está fazendo. Vocês sabem o que o outro está fazendo? Então, de tudo que eu ouvi, desde que eu cheguei aqui, a coisa mais importante que eu ouvi, na minha ótica, foi o protesto do Dr. Paulo contra a atomização do nosso trabalho. Eu acho que esse é o primeiro passo. Se daí virão outros,
políticas institucionais, direcionais, tá, tudo bem, mas tem passos anteriores que nós não demos e que se a gente fizer só política, vai ficar só no discurso, esse mesmo discurso que cala a boca das pessoas, criminalizando condutas. Então, Maurício, as considerações. Vou concluir para ser bastante breve, porque já estamos todos de castigo aqui muito mais tempo do que deveríamos. Vamos lá. Eu acho que o ponto da distinção, para atender a pergunta de vocês, é saber diferenciar o que é política criminal de política penal. O Brasil não tem política criminal, embora tenha documentos com esse título. Política criminal é um conjunto de estratégias para repressão, prevenção e tratamento das consequências dos processos de criminalização. Então, vejam, conjunto de estratégias para repressão, prevenção e tratamento das consequências. Na parte do direito penal, o Ministério Público só fica com o quê? Com a repressão. Então, para fazer política criminal, nós teríamos que nos preocupar em termos de prevenção, em termos de tratamento das consequências. E tratamento das consequências é um campo muito grande da vitimologia, que no Brasil tem sido brutalmente vulgarizada, como se fosse a ideia dos interesses da vítima. Não é essa a perspectiva da vitimologia, ela parte do interesse da vítima, mas não para travestir isso em pretensão revanchista ou vingativa. Pelo contrário, eu sei que a gente já falou de justiça restaurativa. Justiça restaurativa funciona não é para o crime de furto, é para o crime de estupro, né? São para as piores hipóteses de crime, não para aquilo que você poderia concordar que o sujeito tirou e te devolve. Então, eu não quero vulgarizar a ciência a qual me dedico, mas quero dizer que ela existe e está lá para fazer política criminal. O problema é que a opção do Estado brasileiro é política penal, de achar que ele pode resolver problemas sociais com combinação, aplicação e execução de penas. Não dá. E aí essa ideia de fatores criminógenos, ela ainda está presa, de uma maneira bastante clara, à ideia do paradigma etiológico, de que existem fatores que determinam a criminalidade. Vocês não podem fazer nada em relação à criminalidade, mas vocês podem muito fazer em relação à criminalização. Essa é a sacada. É você descobrir que os processos de criminalização dependem do Ministério Público. Então, ele pode interferir diretamente nesse processo para evitar a criminalização. Vou citar duas experiências rápidas para vocês entenderem do que eu estou falando. Primeiro, a gente descobriu lá na Noruega, com o Nils Christ e Thomas Mathiesen, que são abolicionistas super conhecidos do mundo criminológico, eles criaram uma instituição que é autônoma, chamada CROM. E o CROM pega todos os inquéritos e, antes de ir para o que seria o equivalente ao Ministério Público, eles analisam todos os casos e chamam as pessoas. E se eles conseguirem achar uma solução, não tem conflito. Se não tem conflito, não tem por que ter denúncia. Então, eles são uma máquina de evitar denúncias, uma intermediação no meio. O Ministério Público pode também fazer esse papel aqui, sem eu ter que institucionalizar isso. Digamos, uma campanha para não denúncias, para evitar que a coisa comece. Eu diria para vocês, eu já fui vítima de furto, já fui vítima de roubo, mas eu tenho certeza, se eu pudesse me encontrar com a pessoa que fez isso e ouvir as suas razões, entender o seu contexto, abriria ali uma possibilidade de descriminalização que o sistema não nos oferece. Então, daria para pensar institucionalmente uma estratégia de descriminalização que fosse anterior a esse curto-circuito que existe entre, enfim, os relatórios policiais ou a própria investigação do Ministério Público e a denúncia. Então, como é que e aí, para dar o exemplo de como se atua na prevenção. Tinha muito furto no aeroporto de Hamburgo, muito furto. O aeroporto de Hamburgo é um aeroporto de escala, então as pessoas ficavam esperando muito tempo e tinham seus bens furtados. Eles aumentaram o número de vigilantes, aumentaram o número de câmeras, mas não adiantou nada. Aí eles bateram na porta da universidade, chamaram o professor Sebastião Scherer dizendo: olha, tem muito furto, você pode vir estudar isso aqui? Ele mandou um grupo de estudantes, eles passaram 2 semanas lá, eles voltaram com as conclusões, a gente colocou todas as conclusões num quadro, chamamos um grupo, tinha um matemático, um físico, um arquiteto, um biólogo, tinha um jurista, tinha um psicólogo, tinha um grupo completamente, enfim, diferenciado. E o arquiteto teve uma sacada, ele falou: sabe por que eles estão furtando? Estão furtando porque há uma desatenção do objeto, porque as pessoas dormem, porque não tem divisórias nas cadeiras. Então ele reformulou as cadeiras do aeroporto de Hamburgo, fez divisórias, colocou o lugar para colocar a mochila na frente, não do lado, que era objeto do furto, etc. Com isso diminuiu em 36% o furto, só mudando a arquitetura, mais nada. Isso é política criminal, isso é atuação anterior, isso é transdisciplinaridade. Não é, e o que eu quero dizer com transdisciplinaridade não é interdisciplinaridade, porque também é uma pretensão totalitária do direito, né? Nós vamos lá aprender com o sociólogo, então nós implementarmos. Não, é melhor deixar que ele mesmo coordene aquilo, né? Enfim, que os próprios campos possam desenvolver os seus saberes. Outro caso semelhante, também chamaram a Universidade de Hamburgo, tinha muito furto furadeira, torno, as coisas que, pequenos tornos, né? que davam para levar para casa numa indústria em particular. E aí, o que o sujeito podia fazer? O dono da empresa, ele podia recrudescer, né? Podia fazer revista vexatória nos empregados, o sindicato ia ficar louco, ele podia submeter tratamento, tá.
O que ele fez? Ele bateu na porta da universidade. Falou assim, vocês podem estudar o que está acontecendo? O que estava acontecendo? É que tinha muita gente que em casa tinha problemas, sei lá, uma torneira pingando, etc. Ele tinha habilidade manual, tinha a ferramenta lá, ele pegava a ferramenta, usava e ficava com medo de devolver, porque daí ele podia ser pego como tendo furtado, ia ser demitido, etc. O que o professor Sebastião propôs? Um sistema de aluguel. O cara vai lá, aluga, devolve, acabou o furto. Isso é política criminal, isso é você atuar não nos fatores criminógenos, é atuar nos fatores de criminalização. Porque ninguém é criminoso, não é criminogênico querer usar uma ferramenta do trabalho em casa. Não é criminogênico você manter uma estrutura de exposição arquitetônica para criar a oportunidade da subtração. Né? Então, a criminalização vem pela eliminação desses fatores que podem transformar isso em crime e, portanto, agravar o problema. E aí acho que o Brasil tem muito a fazer. Mas vocês querem ver, só para concluir, quem que é o secretário de Segurança Pública sempre? Ex-delegado ou um promotor que pensa política penal. Enquanto a Secretaria de Segurança Pública for contaminada por essa ideia de política penal e não de política criminal, então a criminalização vai ser um problema de polícia, logo um problema de vocês, e não há nada que vocês vão poder fazer em relação a isso. A ideia é pensar fora dessa perspectiva e ter um quadro muito mais heterogêneo para fazer política criminal. Colegas, é hora de encerrar a sessão. Eu quero cumprimentar mais uma vez os expositores, agradecer ao diretor da escola, Dr. Marcelo, a oportunidade de ter reunido esses acadêmicos hoje para nos fazer pensar um Ministério Público diferente. Vamos embora com todas essas ideias na nossa cabeça. Quem sabe consigamos produzir algum material e voltemos a nos reunir para debater novamente essas ideias. Muito obrigada. Vamos embora.